Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e onde a gente gosta de sofrer também. Então hoje aqui comigo, ele, que é a enciclopédia dos quadrinhos e que sabe todos os bastidores, Leonardo Vicente, o Bud. Desculpem se eu não demonstrar alegria. O maior fã desse filme aqui no recinto, o Roberto II. Eu acho que, tal qual o Kevin Costner, eu também gostaria de morrer antes de ver o desenvolvimento desse Superman. E ele que também é um grande fã de Zack Snyder, Thiago Brancatelli. Você não tive nem ânimo pra pensar numa introdução. Caralho, todo mundo com voz de morrendo aqui, é isso aí, gente, vai ser alto astral hoje. E ele que também ama tudo isso, ama muito tudo isso, meu co-apresentador, André Panceira. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão N. Sim, vamos falar do começo da desgraça, o início de tudo, o início daquela porcaria que acabou, mais ou menos, né? Sim, 10 anos de Man of Steel, vamos falar hoje deste filme que muita gente gosta, muita gente odeia, principalmente eu odeio e é o que importa, né? Mais do que o Batman, mas é isso aí. E um cara que ele ama muito, ele ficou impactado com o filme quando ele viu pela primeira vez, ele falou, isto aqui é uma obra-prima, o Superman assassino, Carlos Vasquez, oi JT. Porra, eu saí do cinema, abracei o Scorsese e falei, isso sim é cinema. Foi assim, cara, foi bonito, foi bonito. Não, eu vou falar, eu vi esse filme 2 vezes, no cinema e agora pra gravar esse podcast, só, nunca mais vi. Eu vi 3 vezes, cara. 3 vezes. E bizarramente eu lembrava bastante coisa, cara. A gente até no podcast Expectativas do Flash, a gente comenta algumas coisas que o Roberto até ficou, meu Deus, como você lembra dessa porcaria? É, mas é verdade. Você que não acompanha a gente, querido ouvinte, o Carlos não lembra de absolutamente nada. E disso ele lembra, sabe? É, cara. É trauma que chama. O meu surpresa não é já tá lembrar do filme, é já tá lembrar ponto. Sim, não, mas, cara, assim como as coisas muito boas a gente lembra, os traumas também ficam, né, incrustados na memória. Então, Man of Steel foi um desses. Mas uma coisa que eu queria começar perguntando pra vocês é o seguinte. Eu vi esse filme 3 vezes. A primeira vez foi no cinema. Aí eu coloquei um voto de fé antes de ver BVS, que eu falei, eu acho que eu que tô sendo muito chato, né? Um monte de gente elogia. Vamos assistir de novo. E aí eu não gostei pela segunda vez, achei aquele final horroroso. E aí nessa terceira vez eu achei o filme chato e esquecível. Antes eu tinha ficado um pouco mais puto, mas dessa vez eu achei ele bem chato e esquecível. Eu queria saber vocês, da comparação da primeira vez pra agora, o que vocês acharam? Eu gostei menos dessa vez. Vendo dessa vez, eu acho que eu gostei menos do que quando eu vi a primeira, cara. Mas eu consigo entender, vendo alguém que assistiu pela primeira vez, porque talvez gostasse. Eu acho que é um filme que ele se fortaleceu muito na promessa do que viria. Porque ele é um filme muito cagado, que tem alguns pontos muito poucos isolados que funcionam, mas ele acaba de um jeito que parece que vai levar ao Superman que a gente conhece. Só que não leva. Então eu acho que na época muito do que a gente aceitou o filme, mais ou menos, foi por achar que poderia levar a algo bom. E aí veio o BVS e a gente falou, meu Deus. Eu gostei menos dessa vez porque eu percebi que, além de tudo que a gente fala do filme, do Jonathan, do Superman matando, de todas as merdas que tem, é um filme desinteressante. É um filme que, na primeira vez, eu acho que eu até tava um pouquinho empolgado por não saber o que vinha, porque tinha gostado do visual de algumas coisas e tudo mais, então eu até tava um pouquinho empolgado. Agora, sabendo o que vinha, eu percebi o quão desinteressante e chato é o filme. Eu vou te falar que, assim, eu lembrava desse filme, assim, de alguns pontos, né, como eu falei lá no outro. Assistindo dessa vez, eu vi que tem, na primeira metade, tem alguns pontos que eu não lembrava que eu achei interessantes. Eu achei, tipo, tem umas ideias boas ali. Aí eu fiquei assim, falei, pô, vamos lá, vamos com boa vontade. Eu sei que não é o Superman que eu gosto, que é outra parada. Cara, do meio pro final, assim, foi um esforço ficar acordado. Que filme chato, cara. E eu comecei a notar, cara, tipo, eu dei um pause. Quando vai começar toda a luta, né? Cara, é uma hora de filme de luta. 1 hora de filme, maluco. É isso mesmo. Eu dei umas pescadas, aí eu voltava, falava, não, peraí, deixa eu voltar um pouquinho que eu posso ter perdido alguma coisa importante. Aí não tinha perdido nada, porque era gente voando por dentro de prédio, e é isso. E não é uma luta empolgante, né? Não. Eu fui dar uma olhada na Wikipédia, depois também, tipo, curiosidade sobre o filme. A sinopse do filme é
minúscula. Não tem por que aquilo durar 2 horas e tanto, que até parece que dura muito mais. É, Mas é muito então, pouca é coisa enorme. que acontece, só que acontece muita enrolação. Tem momentos que ele dá volta, né? O Superman ser capturado no meio só pra forçar um pouco a presença da Lois na história. Você vê que pro Superman não faz muita diferença, mas eu acho que foi um jeito de pôr a Lois mais participativa, né? Mas é uma enrolação essa cena. A Lois ser capturada não faz sentido nenhum, né? Por que eles queriam ela, né? Então, ela fala que eles sondam a cabeça dela, mas eles sondaram do Superman também. Por que eles precisavam dela? É, então. E outra, por que eles sabiam que ela sabia alguma coisa pra precisar sondar ela, né? Não tem essa, porque tudo bem, ela investigou tal, mas se já tem o Superman, não precisa mesmo. Não faz Ela sentido. fala, tipo, desculpa, eles me sondaram, e daí agora eles sabem onde você mora, seu nome. Só que eles tinham sondado ele também. Ela não tinha nenhuma informação que fosse necessária a presença dela. É tudo enrolação, é tudo... Pega uma cena onde acontece, tipo, uma coisa e vamos estender isso por meia hora. Né, isso acontece muito no filme. Eles estendem coisas que são desnecessárias. Então até o que é interessante se perde. Por exemplo, Krypton. Krypton eu acho legal o início. Só que uma coisa que eu não tinha me tocado da primeira vez que vi, cara, Krypton é muito brega. É tudo brega nessa porra brega. desse planeta, cara. É muito brega mesmo. É uma mistura de ficção científica. Ele tem um visual Não, genérico. ele copia Avatar pra caralho também, numas coisas que ele faz ali, né? Dos bichos Verdade, copia e mesmo. tal. Cara, parece um bizarro. RPG de videogame, sabe? Que tem dragões e robôs. E é isso. Sabe que me lembra? Nos anos 80, quando estourou aquele monte de filme de ficção científica genérico copiando Star Wars? É isso. E olha que eu costumo gostar de quando mostram Krypton, porque eu acho que a origem do Superman é uma coisa que todo mundo conhece e tá cansado. Então, quando se aprofunda um pouco mais em Krypton, é um jeito de dar uma diferenciada. É tipo a série animada dos anos 90, que tem aquele episódio duplo que parece até o Homem de Aço, né? Que é o Jor-El tentando salvar Krypton, né? É um episódio Sim. que não é do Superman, é do Jor-El. Eu acho a ideia boa, mas a execução foi ruim e criou a tradição do Russell Crowe, pai bosta de super-herói, né? É verdade. Mas eu gosto do Russell Crowe nesse filme. Não, ele tá bem. Tá legal. E eu tô impressionado como ele envelheceu, cara. É só 10 anos, parece que foi uns 20. É verdade, hoje ele tá bem mais velho. Ali ele tava bem, vamos dizer assim. Tava gostoso. Ui, que delício. Mas assim, eu concordo com isso, que eu acho muito estranho aquela Krypton, porque, tipo, no filme em geral, como um todo, pra mim, tipo, é uma coisa genérica do Superman. É como se você tivesse pego um herói genérico, super forte, e colocado o uniforme do Superman nele, saca? Eu enxergo isso em tudo, até em Krypton. Parece, tipo, beleza, quer fazer uma parada alienígena, tipo, acho interessante, é uma ideia legal, né? Porque é isso, né? Mas do jeito que ficou, não remete ao Super, remete uma pegada, tipo, não tô comparando qualidade, nem nada, mas assim, uma coisa meio, sei lá, Matrix alienígena, assim, eu acho que não combina, não é bem isso, É sabe? genérico, né? É, então. É uma mistureba de todos os conceitos que daria pra encaixar em Krypton, os caras juntaram tudo sem pensar numa unidade, assim. A coisa que mais lembra a Krypton ali é as roupas do pessoal do conselho que lembra a Krypton do Byrne. Só. E o Snyder pegou aquele uniforme do Godfall, né? Que é o que o Russell Crowe usa quando ele vai lutar. Isso é legal, isso é legal. É, nossa, que isso é feio. Isso eu acho bobo também. Toda a história do começo do Zod, eu acho até interessante, mas é isso, o visual e a narrativa são tão genéricos e tão arrastados e tão enrolados que todo o potencial que tinha naquele começo se perde porque fica chato, você já quer, puta, vai, sai logo de Krypton, vai, já deu. Essa parte das armaduras, principalmente, eu acho boba, porque eles põem as armaduras, não usa pra nada, e tipo, o Zod é um militar, ele faz sentido. O Jor-El, que é um cientista, ter aquela armadura, não fica tão Power Rangers pra mim aquilo. Eu lembro que antes da gente gravar, eu tava conversando com o Bud, que a gente falou, é o filme menos pior do Snyder no DCU. E de fato é, mas esse filme ele meio que cai por terra. Tudo aquele negócio de, o Snyder não teve tempo de planejar, porque esse filme, ele joga conceitos que caem por terra e foda-se. E que o próprio Snyder, tipo assim, esse lance de todo mundo ser predestinado geneticamente, aí bota, tipo, um cientista pra brigar com um comandante militar. É tipo quando bota um Coringa pra sair na porrada com o Batman, saca? Que não faz sentido nenhum. Eu fiquei, caralho. Aí depois ele pede pro moleque que é fazendeiro, que nunca soube lutar, sabe? Então ele cria esses conceitos que eu acho muito idiota, que ele não usa, cara. A gente vai falar muito mal do Snyder durante o podcast, mas a gente tem que lembrar que o roteiro e a história são do Nolan e do Goyer. Isso é uma coisa legal pra falar. Então a gente não vai conseguir saber o que é a ideia do Snyder, o que é a ideia do Nolan, que todo mundo ama e tudo mais. Ele é culpado pelo roteiro desse filme, e o Goyer também. Inclusive, a Warner queria que o Nolan dirigisse inicialmente. Exatamente. Sim. Ele que não quis.
a interessante coisa desse filme, porque quando o Nolan tava escrevendo, preparando para um terceiro Batman, né, antes de ver o Rises, ele tava fazendo ali o roteiro, uns rascunhos junto com o Goyer, e aí ele percebeu no meio daquilo que aquilo combinava muito mais com uma história do Superman do que com uma história do Batman. E aí ele foi maturando isso, né, depois tipo mudou o aspecto todo, até porque ele teve que refazer um roteiro, já que ele não ia seguir com o Coringa, teve que fazer outra parada, né, depois do terceiro filme, mas ele foi fazendo toda essa parte. E aí, como o Bud falou que a Warner queria que ele dirigisse, mas ele falou assim, não quero, aí que eles colocaram o Snyder nisso. Mas é isso que o Branca falou, o roteiro vem do Nolan com o Goyer partindo de Cavaleiro das Trevas. Então eu lembro que todo mundo ficou até, tipo, pensando na época, ele vai pegar essa parte sombria do Batman e colocar no Superman. E de certa forma é isso mesmo, né, que aconteceu. O marketing foi todo em cima disso na época, né? Sim. Uma visão mais realista do Superman. Se a gente pensar, boa parte dos elogios em relação ao Batman do Nolan, o Batman onde tudo tem um motivo, onde isso torna tudo mais realista e tudo mais, e daí a Warner resolveu apostar nisso. Eu não culpo a Warner, porque realmente seria um caminho racional, um caminho inteligente para ir de acordo com a polaridade dos filmes do Nolan. Eles só não pensaram que isso não combina com super-heróis, né? O Batman, necessariamente, do Nolan não é um super-herói. Sim, não, mas o Snyder mesmo vinha de um histórico que, assim, a gente hoje em dia critica com muita mais facilidade, e tinha Watchmen também, que tem uns problemas bem sérios ali, mas ele vinha de um histórico bom, de ter dirigido 300. Ele dava dinheiro, esquece a qualidade. Ele dava dinheiro. Sim. Aí fala, ele tá fazendo um negócio mega épico, acho que vai combinar com o Superman. Na época, até dava pra acreditar nisso, sim. Se a gente pensar que a gente saiu do MacG pra ir pro Snyder, ainda bem que a gente não teve um Superman do MacG, que eu acho que seria ainda mais ofensivo. Mas, cara, parada de não saber o que é Snyder e o que é Nolan, eu acho que tem uma série de coisas que pra mim é bem Snyder, que é o ritmo do filme. Não tem como falar que essa 1 hora chata de batalha tá no roteiro, porque eu ia até brincar sobre isso, né? Esse negócio de ter as cenas que enrolam coisa. Ele tem slow motion até no enredo, né? Que tudo vai lento devagar. E nada tem mais slow motion do que a capa do Superman nesse filme, cara. É verdade. Pra caralho, cara. O que o Branca falou e que o Carlos estava ressaltando, pra mim, ele evidencia outro problema desse filme, que é, esse filme, ele é ruim a princípio, cara. O conceito dele é ruim. Porque, assim, faz sentido você querer colocar o Superman que nem o Batman, porque o Batman deu dinheiro. Mas são heróis completamente opostos, cara, no sentido que eles são. E aí você entrega um roteiro que é do Goyer e do Nolan, que vem do Man of Steel, e você dá na mão do Snyder, e cara, eu acho que, tipo, rever Man of Steel me fez gostar menos ainda do que vem depois, porque ele já plantou todas as sementinhas randianas dele nesse filme, cara. Tipo assim, eu lembro que a gente já teve essa discussão, eu e o Carlos, no grupo até do MDCM, que é tipo aquele lance do Michael B. Jordan, né, fazer o filme do Superman e tal, e a gente sempre batia na tecla do, é meio difícil acreditar que um cara negro criado no interior dos Estados Unidos seria tão bondoso, né? Porque ele sofria muito racismo. Mas, se for ver, a gente passa um pano também pra um cara criado no cu dos Estados Unidos, num lugar conservador pra caralho, ser altruísta. Então, tipo, a gente meio que seleciona a nossa suspensão de descrença. E o Snyder joga isso por terra, porque o Superman, ele depende de você acreditar que esse casal bondoso criou. E, cara, assim, o Kevin Costner falando, tipo, não, me deixa morrer, não, deixa essas crianças morrerem. Cara, essa cena me deu mais raiva agora do que quando eu vi da outra vez. Meu Deus, velho. Sabe o que é pior? Existem momentos que dava pra ter salvado, tipo, tem uma hora que quando o Clark apanha e ele não revida, que o pai dele o Jonathan vai falar com ele, e é um diálogo até sensato, mas, cara, em que momento alguém aprovou a ideia do pai do Superman falando, talvez você tivesse que ter deixado aquele ônibus cheio de crianças se afogar? Meu Deus, velho, essa cena, cara, eu acho que eu fiquei dessa vez até mais revoltado do que ele deixando ele morrer, que eu fiquei, cara, olha o que ele tá falando. Mano do céu. Quando saiu o filme, todo mundo ficou puto com o Superman matando o Zod. Pra mim, o Jonathan falando que talvez fosse melhor deixar as crianças morrerem é mais ofensivo pros fãs do Superman do que o Superman matando por uma necessidade justificada no final. Porque os Zod, eles foram espertos. Não sei se eles pensaram nisso ou só foi coincidência, mas eles pegaram uma história que existe, que aí de novo entra no que eu falei lá no início, né? A esperança de que desenvolve na continuação. A gente viu o Superman matar o Zod nos quadrinhos e ele enlouqueceu por causa disso, né? Ele não desenvolvem isso, né? O problema do Zod maior é que a cena em si
Você vê que não precisava ter matado naquela cena. Dava pra ter desviado a visão do calor do Zod pro outro lado, a família podia ter se abaixado. 500 coisas podiam ser feitas. Eles realmente não sabiam o que fazer com o vilão no final do filme e falaram, deixa ele matar então, e não tem consequência nenhuma. Ele dá um grito, grita, porque eu matei, e acaba. Não Esse tem nenhuma grito é tão bobo. Não, o grito eu gosto, mas se tivesse consequência depois disso, realmente isso o Superman entra em depressão, que nem nos quadrinhos, se isolando no espaço, que nem ele faz, né? Foi isso que eu pensei também. Não, ele vai lá e destrói um satélite e vai ser do meu jeito. É isso. É bem idiota, assim, mas a gente tava falando da parte do pai e tudo. Pra mim, o filme descaralha, assim, completamente na hora que o pai do Super-Homem morre. E morre porque ele pediu pra deixar morrer e o Superman deixa e fica olhando com cara de sofrimento. É tipo, é idiota. O pior pra mim é que ele morre pra salvar um cachorro, que ele não deixa o Clark salvar, que o Clark poderia salvar tranquilamente. Sim. E ele morre assim, ele faz um sinal. Parece que o pai tava com uma depressão ferrada e falou, é agora. Queria morrer, Nossa, cara. Não faz nenhum sentido. A cena do ônibus já acho idiota, mas sabe aquela coisa que você fala assim, pô, esse diálogo talvez seja pra causar uma reflexão? Não, não é. Ela é jogada ali, porque assim, toda aquela cena inicial que mostra o Clark no navio, que mostra ele no começo, explorando os poderes, eu acho bem interessante, sabe? Porque ele tá salvando gente, né? Ali ele tá agindo que nem o Superman, pelo menos. Ele tá sem camisa. Ele tá sem camisa, lindo. Que homem gostoso, né? Puta Mas que pariu. até ali, eu acho que o filme tem ideias boas. Krypton, a gente falou que enrola um pouco e tem aquela coisa brega toda do cientista pulando de edifício em cima de dinossauro voador. A gente não falou disso, mas é importante lembrar que o Zod e os capangas dele foram exilados em consolos gigantes voadores. Caralhinhos voadores. Caralhinhos voadores, cara. É isso que eu falo, que é o Snyder na sua mais pura forma, né, cara? Eu tenho plena certeza de que ele fez a nave em forma de caralho voador e ele não se tocou que aquilo era um símbolo fálico. Porque isso é típico de quem é objetivista, que nem ele, cara. Não tem como. É que nem quando colocaram a piroca inflável nas manifestações bolsonaristas, tá ligado? Sim. Eu lembro daquela cena do How I Met Your Mother, que o Bryan Cranston faz o design do prédio, quando ele vai mostrar pro cliente, isso é um pênis, sabe? Ele se tocou em É bem por aí, tipo, é cheio desses simbolismos que ele coloca, tipo, uma hora que o Superman fala, não, eu vou salvá-los, aí ele abre os braços, que nem se fosse uma cruz e vai pra trás, assim. Nossa, tem várias dessas coisas horríveis que o Snyder coloca achando que é sutil e é horrível. Não existe subtexto com o Snyder, cara. Mas pra ele isso é subtexto, eu acho, sabe? Tipo, ele acha que ele tá sendo sutil ali. Ele é um imbecil. Essa cena mesmo que eu falo, quando o Clark decide apanhar, ele podia fazer o Clark se levantar e ali, aquela cerca que ele tá se agarrando, ficar de fundo e mostrar que tá amassada, do sentido do Clark segurou aquilo, segurou a raiva. Sim. Não, ele vai dar um zoom de 3 segundos no metal retorcido, sabe? Ele não consegue trabalhar. E tipo assim, tem um lance que eu sei que o Carlos gosta e eu discordo muito, que é, eu odeio o lance do símbolo do S ser símbolo de esperança em Krypton. Porque uma das coisas que eu mais gosto do Superman é justamente o contrário. Aquilo é um símbolo de inocência, um S que ele colocou por acreditar que ele podia ser o herói da Terra, e vira um símbolo de esperança porque o Superman se torna a esperança da humanidade. Você não gosta desse seu símbolo kryptoniano? Assim, não só ser a esperança. Eu não gosto dele ser a esperança. Então, ele teoricamente, ele é um símbolo kryptoniano, mas na maioria das versões não é esperança, é simplesmente o escudo da família. Exatamente. Brasão da Casa El. O brasão da família. Me incomoda porque, pra mim, a beleza do Superman é justamente a aleatoriedade que torna ele esse super-herói. Então ele já tem o lance de ser o Noé espacial, né? De sair do planeta, destruindo e tal. Aí chega numa família que é no meio do nada, ou seja, não chega numa família grande, numa família rica, numa cidade grande. Aí quando coloca esse símbolo que você carrega é a esperança. E aí o Jor-El dá o uniforme pronto pra ele, saca? Sim. E aí ele começa a ser perseguido sem ser o Superman. Tudo muito jogado. O Snyder, ele quer que a gente acredite em coisas vazias. O Superman é a esperança. Porque ele não fez nada. Não, mas ele é. A família dele é a esperança. Eu vou deixar mais vazio, porque o lance do uniforme, o holograma do Jor-El que faz pra ele. E isso só acontece porque tem aquela nave que tá há milhares de anos na Terra. Se não tivesse ela, não existia uniforme. É, exatamente. Toda essa parte do Jor-El holográfico... É jogado. Eu acho toda essa parte da nave cagada, né? Ela faz o papel do que seria a Fortaleza da Solidão, né? E eu lembro que na época, eu não lembro se foi no Walmart, foi numa rede de lojas, foi distribuído um quadrinho prequel que mostra que aquele esqueletinho lá na nave é a cara. Sim, eu lembro que falaram muito disso na época. Deixar pior, né? E sabe uma coisa que me incomoda durante o filme inteiro, assim? E isso é uma coisa que ele é meio recorrente nos filmes do Snyder, mas eu achei nesse bastante perceptível.
os diálogos, assim, as atuações dos atores, elas não parecem tipo que elas conversam. Não. Elas parecem pura montagem, pura edição, saca? Eu fico com isso na cabeça enquanto eu vejo. Eu acho absurdo isso, porque, tipo, o elenco tem o Russell Crowe, o Costner, a Diane Lane, o Sim. Michael Shannon, Uma Amy galera Adams, boa. o Fishburne, o Christopher Meloni, o Richard Swift, o Michael Kelly. É um elenco muito foda, que é completamente Muito desperdiçado bom, em personagens completamente vazios. É a direção de atores. Snyder não é um bom diretor de ator. Não é, ele não é. Diálogos clichês também, né? O diálogo que eu mais gosto, quer dizer, a desconversa de diálogos que eu mais gosto é que antes do Jonathan morrer, toda a discussão que tá rolando entre ele e o Clark é que o Clark quer fazer alguma coisa legal pro mundo e o Jonathan fala, não, você tem que ser um fazendeiro, você acha que fazendeiros não são... E daí depois, no final do filme, a Martha chega e fala, o Jonathan sempre soube que você faria grandes feitos. Ele queria que o cara fosse um fazendeiro, nunca saísse de Smallville. Caralho, Tanto que ele não faz o menor sempre sentido. soube que ele faria grandes feitos no cu. Olha Nossa, aí, cara. Brancatelli e Superman inimigos do agro, é isso aí. Mas, cara, eu vou te falar que um desses momentos que pra mim evidencia o quanto eles desperdiçam o próprio elenco é aquela cena que o Zod tá sendo banido pra Zona Fantasma. Novamente, Snyder e subtextos maiores inimigos, né? Que é tipo assim, ele vira pra Lara e vira, eu vou achar ele, eu vou achar ele, eu vou achar ele, eu vou achar ele. Cara, 5 vezes que você fala isso, filho da puta. Se ele segura aquele momento de silêncio e faz ele gritar antes dele ser preso, teria muito mais impacto. Pô, o Michael Shannon fica falando que vai achar o Clark 70 vezes. Não tem mais impacto. E pra mim, a gente falou que a última hora é briga, é justamente essa falta de bom senso do Snyder. Que assim, eu lembro que tem um canal do YouTube, não vou lembrar agora se é o Nerd Writer ou se é o Every Frame a Painting. São 2 canais de YouTube que são voltados para cinema. E tem um que eles falam sobre o uso do silêncio no filme. E aí tem uma hora que eles estão conversando com o editor, eu não lembro agora de um filme blockbuster até. E enquanto isso eles vão deixando a imagem do Homem de Aço e fala, cara, não tem problema você fazer uma sequência de 10 minutos, 15 minutos de barulhos e tal, pro público ficar ligado, mas se você tá a meia hora sendo barulhento, o público se esqueceu como é o silêncio. O seu barulho não tem impacto. Sim. O Snyder é isso. Quando ele coloca o Michael Shannon falando a mesma frase 5 vezes pra ele gritar no final, ele tirou todo o impacto do que poderia ser esse diálogo. Como ele entregar de bandeja, o Superman voando. Até, tipo, as coisas que a galera gostava, tipo, aquela cena do Superman aprendendo a voar, que ele vai dando salto, que eu acho legal, né? Pra lembrar que o Superman saltava no início, não voava. Se perde porque fica idiota, cara. Tudo é muito jogado nesse filme. Essa cena é uma das poucas que eu gosto, não só por causa do negócio de saltar, mas porque o Clark se comporta como um Superman. Ele tá se divertindo, Sim. ele tá feliz, ele sorri. Talvez seja o único momento de Superman no filme. É uma das poucas vezes que eu gosto da utilização dos poderes mesmo. Tipo, ele salta e você vê, tipo, o impacto da força dele, né? Você sente aquilo lá. Ele transmite isso. Esse é um dos pontos que, tipo, o Snyder, ele faz bem. Só que ele faz em contextos errados, né? E isso que irrita bastante. Tanto que nas partes das lutas, a luta em si, tipo, porra, é massa velho pra caramba, tem momentos legais e tal, mas assim, é o Superman e ele tá quebrando a cidade inteira e não tá nem aí, tá ligado? Ele leva a briga pra cidade. Eu lembrava do filme como, tipo, a briga tá na cidade e o Superman não fez tanto pra impedir. Não, ele leva a briga pra cidade. Ele leva. ridículo. Os efeitos do filme, não tem o que reclamar dos efeitos especiais do filme. Não são ruins, não. Os efeitos são ok. São bons. Isso que o André falou dele saltando e você sentindo a vibração e tudo mais, os efeitos especiais dessa cena, das cenas de voo e tudo mais, são muito bons. Os efeitos são bons, sim. São. São. Eu só acho que eles são aplicados de formas erradas às vezes, mas assim, eu acho que eles são bons. Não, a cena é ruim, mas não é culpa do efeito. Sim. É isso. Tem uma cena que me incomoda, mas isso tem sido se tornado um mal de Hollywood com armadura, que é os caras não renderizam direito, aí a cabeça da galera fica sambando dentro de armadura. Aí umas horas que os Kryptonianos estão descendo, a Faora, o Zod, aí eles Sim. estão descendo aquela rampa, aí a cabeça tá, parece aqueles Pop Funko Bobohead, e a armadura lá parada, meu Deus, que agonia. É, não, isso eu concordo, isso me incomodou ver no filme também. falar
falar em ele descobrindo os poderes, uma cena que eu gosto é o Clark criança descobrindo a visão de raio-x e ficando assustado com isso, se escondendo do armário. Isso é legal. Eles conseguem ser aterrorizante, né? A mãe dele falando pra ele diminuir o mundo. Tudo. Eu acho essa cena muito legal. Ouvir a voz dela, né? É tanto a visão de raio-x quanto a super audição, né? Que ele fica ouvindo um monte de coisa e aí ele fica olhando e as pessoas com aquela cara de esqueleto com carne, sei lá, que Com raio-x, né? ali. Exato. Mas não, só tô Tá falando tipo como eles que vivem, né? Ele tá enxergando. É tipo isso. E é uma cena também que conversa numa outra cena futura do filme, que é quando o Zod tá sem o capacete e ele não tá acostumado a todos os estímulos da Terra. Só que também é tão pequeno aquilo e o Superman só fica falando pra ele: ah, seu otário, agora você tá ouvindo tudo. Não faz nada com o Zod. Vão lá, levam o Zod pra navezinha dele e vai embora. Ele sabe como controlar, né? Exato. É pior, ele explica. Ele não tá se tirando sarro, ele tá falando, eu demorei a aprender que eu deveria fazer isso. Não, seu filho da puta burro. É tão idiota. Assim, não, você tem que prestar atenção em tudo, corno. Passo número 1, você tem que se concentrar. Eu passo número 2. Porra. É idiota, cara, é tudo idiota. E você vê que é de direção isso, porque dá pra fazer com um pouco mais de calma tudo isso, sabe? É muito ruim, cara, é muito ruim. Todo o negócio que vocês falaram dos diálogos serem parecer edição, é porque deve ser, cara. Eles devem ter filmado tudo, aí os... Não, fala, muda o diálogo agora pra falar uma parada mais impactante ainda, sabe? Porra. Tem um diálogo que eu acho incrível, que é o Perry falando com a Lois, quando a Lois desiste da matéria, e daí o Perry fala, realmente, talvez seja melhor, porque o que as pessoas vão pensar? O cara é um editor de jornal, o cara, tem toda a índole jornalística, tem toda a importância dos quadrinhos, ele ser o grande jornalista e tudo mais. No filme ele fala, não vamos publicar isso não, é verdade, mas o que as pessoas vão pensar, né? É horrível isso. É o único editor responsável de jornal que os quadrinhos já tiveram, né? E o pior disso, ela vem com a matéria, ele fala isso que você falou, não podemos publicar. Aí ela lança o bagulho num blog, aí você vai ficar afastada, não sei o que. Daí depois ela chega e fala assim, eu desisti da matéria, né, porque ela não queria entregar a família lá dos Kents e tal, não queria que descobrisse. Quando ele conta que o pai morreu, né? Isso, exatamente. E aí ele chega assim, não, você não desiste fácil. Se você está falando isso, é que a coisa é séria de verdade. E eu fiquei, caralho, velho, por que teve esse diálogo imbecil? E é isso, ele fala, a coisa é séria de verdade, então é melhor a gente não publicar mesmo. Caralho, pior jornal dos Estados Unidos é o Nossa Diário. Senhora! Ele não publica as coisas mais importantes, então. E bem nessa parte, quando eles estão nesse diálogo de não, realmente não é pra publicar e tal, aí começa a invasão e todo mundo fica sabendo, e como o Planeta Diário não falou nada, ninguém sabe que caralhos está acontecendo. Só a galera conspiratória maluca. Aí o cara do maluca. blog entrega a Lois, né? Cara, que bosta, né, bicho? Nossa, a gente não tá nem na metade do filme, tamo putaço já. Já fura. Outro desperdício enorme que tem nessa sequência toda, que aí vem o exército pra prender a Lois, né? Sim. Pra interrogar ela. Caralho, né? Não teria muito mais impacto se fosse o pai dela general no meio dessa trama? Eu achei que o Christopher Meloni, o papel dele seria pai dela. O Christopher Meloni é o do Law & Order, né? Tá. Eu acho que talvez seria personagem demais pra, além disso, agora também, além disso, o general é o pai da Lois. Esse filme, ele podia ter sido um filme muito melhor. Coronel Hard, o nome dele no filme. Boa. Não é o General Lane. Até o professor Hamilton, cara, eu ficava vendo, eu falava assim, mas quem é? Quem é? Eles não falam direito, assim. Aí depois eu caralho, é o professor Hamilton, mas assim... eles só falam na cena do Superman preso, depois acho que eles não citam o nome dele mais. É a mesma coisa que o Jimmy Olsen no BVS. Exato. É só o nome, não é nada do personagem, é só o nome, porque, os fãs vão gostar. O Steve Lombardi. O Steve Lombardi também. É pra ser o escroto do Planeta Diário, ele tá ajudando e tal. É totalmente fora do personagem. Ele só dá em cima da Lois de um jeito escroto no começo, mas é um jeito meio bobo. Só, comprei os ingressos pra gente ir junto. Desiste, Steve. É meio que isso só. Não tem mais nada. É muito E é o Michael Kelly, que também é um puta ator desperdiçado. Nossa, né? Ele tem 5 minutos de filme. Mas tem também a Jenna Olsen, né? A Jenny, sei lá, a versão feminina do Jimmy. Que no filme nunca chamam ela de Olsen, né? Não, é só nos créditos só. Não, eu gosto que esse ator, ele que faz o Doug no House of Cards, ele, dos 5 minutos que ele aparece em tela, 3 são fazendo cara de bobo. Porque diz alguma coisa, ele olha assim, aí eu pego pedindo ajuda pra tirar a menina do escombro. Aí o Superman digo, vai tomar no cu, cara. Por que chamar o cara
esse papel. Pelo menos a cara de bobo tem em comum com o Steve Lombardi, né? É a única coisa, né? O casting de vários personagens é bem bom. O que a gente tá falando, tem um elenco muito bom nesse filme. O Henry Cavill é um ator bem ruim. Tudo Sim, que eu vi dele, eu achei ele ruim. Ele é. Ele só é carismático, mas ele é ruim. Ele sempre faz aquela mesma cara. Ele fecha o olho, aí ele aperta o maxilar e olha pro lado. Todo filme ele faz Como isso. o Roberto disse há muito tempo atrás, no início do podcast aqui, que ele faz aquela cara de bravo, aquela cara de tipo que quer soltar peito e não consegue, né? Aquela cara de... Sempre. Ele sempre faz essa cara, mano. É uma dor que nunca acaba. É exatamente. Não, e ele faz aquelas cenas que era pra ser bonitas dele voando, que até tem umas cenas bonitas, o efeito é bonito, né? Dele voando e tal. Só que a cara que ele faz, toda hora parece que é um maluco da porra, cara. Toda hora eu fico com medo dele. Mas eu acho que é porque o ator tem essa cara mesmo, tá ligado? Ele parece que ele tá mais puto que o Zod, porra. Ué, não era o Snyder que queria a cara de um assassino, então, né? Não, mas quando ele sorri, eu fico com mais medo ainda, cara. Eu acho que ele vai querer me matar sorrindo, sabe? É uma parada meio The Boys, sabe? Eu fico com Eu medo. não acho o Cavill tão ruim. Eu gosto dele naquele The Man of From Uncle. Eu acho que ele tá... Lá eu gosto. Não, aí ele tá bom, é verdade. Ah, não, ele com um comedião assim, sim. Missão Impossível, ele funciona, sabe? Ele tá bem. O problema aqui... Direção. A gente não pode julgar nenhum ator aqui porque a direção é ruim. Não é no Missão Impossível que ele carrega o soco? Sim, o famoso reload de braço, que é maravilhoso. A Amy Adams, que é uma ótima atriz aqui, tá completamente desperdiçada, tá vazia. A Daily Nene, que é uma puta atriz aqui, tá completamente vazia. Todo o elenco aqui tá vazio. Então não dá pra julgar, tipo, é ou não é bom ator por esse filme, porque a direção é muito ruim. Kevin Costner que fez certo, que quis morrer antes de chegar ao fim do filme. Eu falei que eu queria estar aqui no Kevin Costner. Na verdade, o Jonathan sobreviveria, né? Mas o Kevin Costner começou a fazer o sinal assim, não me salva, mano. Não, me mata. Deixa Ismael, morrer, me deixa mata. morrer. Me deixa. Mas eu tenho uma coisa que raramente alguém elogia, mas eu acho que era o momento dos quadrinhos naquela época que deixou mais bonito. Eu não acho o uniforme feio, mas aí eu lembro que era porque também tava nos Novos 52 que era aquele uniforme horroroso. O do filme é muito mais bonito do que aquele uniforme horroroso. Eu acho o uniforme ok. O tom escuro me estraga. É que esse filme, pra mim, ele expõe uma coisa que, tipo, pra mim, ficou ruim no geral. Essa foi a primeira vez que eu falei, tá, cansou, que é aquelas bolinhas no uniforme, assim, tá ligado? Nossa, sim. Relevo, né? Virou uma moda essa Relevinho, essas coisas. Uniforme de pneu. Nossa, cara. Foi a partir daí, eu falei, puta, mais um uniforme desse jeito, vá tomar Parece no bola cu. de basquete. Exatamente. Isso mesmo. Até hoje tem um monte que é assim. Eu gosto do uniforme. Eu gosto. Eu queria tons mais claros. Eu entendo que no contexto do filme aquele uniforme é funcional. E eu gosto do uniforme. Eu não tenho nenhuma crítica quanto ao uniforme, não. O que eu fico mais puto nesse uniforme escuro é que ele é claro e o Snyder mudava com filtro, né? Sim. Mas é isso. Eu acho o design do logo do Superman bonito pro filme. Ele é aquele Superman meio pré-crise, assim, é bonito. O que me incomoda mais mesmo é não ter o S na capa. Tem muitas versões que assim sempre me incomoda. Isso não me incomoda. Eu não tenho problema com isso. Me chama a atenção, mas acho que é mais uma coisa nostálgica de lembrar de quando era criança que ele tinha do que prático. Nem no quadrinho eu lembro de colocar. Prefiro que tenha, mas não me incomoda não ter. Isso não me incomoda. Então, eu acho bonito, a capa do Superman, ela já é icônica mesmo. Como eu vou sem saber quem é de costas? Pelo tamanho da busanfa. Aquela bundinha, rapaz. Mas pra mim, isso daí, assim, tipo, eu entendo o uniforme ser bonito, ou não, mas assim, tipo, eu acho ele tão genérico que entra naquilo que eu já falei antes, assim, pra mim, é um herói genérico, não é um Superman em nenhuma camada desse filme, tá ligado? Se você colocasse, sei lá, o Hyperion, seria o Hyperion. Se você colocasse o Kalark, seria o Kalark, tá ligado? Não é o Superman. É bem bizarro mesmo, cara. Tipo, eles pegam a ideia mais básica do Superman e colocam. Só que aquela ideia mais básica aqui já tem 1 milhão de personagens que é aquilo. É o que o André falou, é isso mesmo, cara. Qualquer personagem que você colocasse ali, não ia nem dar problema de copyright, de tão genérico que é. Toda essa parte dele sair de casa, né? Ela remete ao Superman do Byrne, por exemplo, que ele vai tentar salvar o mundo sem ser um super-herói rodando o mundo, ajudando. Isso é legal. Então, mas esse que é o problema. O Snyder, ele não desenvolve nada. A gente não sabe o porquê ele saiu de casa, a gente não sabe o quando, a gente não sabe se ele fez faculdade, e a viagem dele pelo mundo, você não entende o que ele tá fazendo, até o momento que ele ouve falar sobre a nave, dá a entender que ele tá rodando procurando pista do que ele é, e se for isso, ele é muito incompetente, né? Não tem o porquê de nada, só tá acontecendo. Então, parece que ele tá naquele esquema de, viajando o mundo por anos, se conhecendo um pouco melhor, entendendo até onde vão os limites dele e tal. Só que aí, tipo, ele chega na casa dele e os pais é como, tipo,
a mãe é tipo como se tivesse vindo ontem, sabe? Foda-se. Não tem nada, ele não tá isolado há anos, não tem nada disso. E todo o lance dele ir virando Superman é tão jogado que você fica pensando como ninguém percebeu que é a mesma pessoa. Porque ele tá na frente de todo mundo falando, ele beija a Lois na frente das pessoas, tudo bem descarado. Nossa, isso é muito imbecil, cara. E quando a polícia leva a Lois até a casa dos Kent, É isso que eu ia falar. ela grita, Clark! Clark! Meu A polícia já Deus! sabe, todos os vizinhos já sabem, todo mundo já sabe. É idiota. Eles têm a luta em Smallville. E antes eles estão na casa dos Kents. Tirando o lugar que eles lutaram, o único atacado é a casa da Marta. É só somar um mais um, né? É. Não, e outra, a Lois viu que tinha um alienígena, dela viu a notícia sobre o garoto salvando as crianças do ônibus escolar, ela somou um mais um. Ninguém mais de Smallville somou um mais um, ninguém que passou por aquele trauma do acidente somou um mais um. O Pete Ross dá a entender que sabe, né? Ele fica olhando o Superman, Sim. né? Então todo mundo guarda segredo da identidade secreta do Superman, né? É tipo a série de Smallville, que no final você dava a entender que a cidade inteira sabia e foda-se. Todo mundo é que nem o Perry, na verdade. Não, é verdade, mas não vamos falar pra ninguém, né? O que as pessoas vão pensar? Você percebe que teve um roteiro básico que foi reescrito pra focar na ação e ninguém pensou na lógica por trás do que tava acontecendo ali. Nada. Nem o comecinho, que a gente falou do Zod e tal. Por que o cara deu um golpe de estado quando o núcleo do planeta tava explodindo, filho da puta? Por que tiveram um julgamento? Eles não acreditavam naquilo, né? Não, mas teve um julgamento quando, tipo, coincidentemente, tudo rolou no último dia. Acaba o julgamento, 2 segundos depois tá explodindo o É planeta. verdade. Nossa, cara. Ai, meu Deus. Se tivesse sido que nem nos filmes antigos, mostra que o negócio do Zod aconteceu, aí depois de um tempo o Jor-El teve um filho, sabe? Não, é tudo no mesmo momento, assim. Não, eu tô fazendo esse protótipo de nave, vou hoje falar pra eles que vai explodir o planeta. Pô, não toparam e enquanto eu tava lá ainda que falaram que vai explodir o planeta. Ainda falaram que vão dar um golpe de estado. Não, mas vamos fazer um julgamento relâmpago aqui. Tá todo mundo preso, piroca no espaço. E aí explode o planeta. Caralho, bicho. E a Zona Fantasma mais sem graça do mundo, né? Por que não foi todo mundo pra Zona Fantasma, bicho? Vai todo mundo, mano. Eles mandaram até as naves de terraformar, cara. Sim, eu pensei isso também. Essa da Zona Fantasma foi foda, né? E é muito bom também que o Zod começa, não, a gente fez uma gambiarra e conseguiu recuperar as naves. Aí quando eles chegam na Terra, eles já estão com tecnologia de ponta, né? É. Sim. Eu acho que aí o problema não é nem isso das naves. A das naves eles explicam que eles foram em vários pontos que era de exploração e pegaram as naves largadas. O problema é que nunca fica claro como eles saíram da Zona Fantasma direito. Ah, então, por que não salvaram todo o Krypton lá? Não, tem que colocar o DNA dentro desse bebezinho aqui que a gente vai soltar no espaço. Mas aí eu tenho que dar o braço a torcer que não é culpa do filme. Em todas as versões é idiota Krypton não ser salva. Sim. Quando era 1938, tudo bem, né? Mas depois disso não tem mais como fazer a gente engolir isso. Existir a Zona Fantasma e ninguém ter ido pra lá se refugiar é idiota. Nossa, era só levar o planeta inteiro pra lá e pronto, cacete. Eu gosto da ideia de Krypton explodir por causa da soberba, né? Meio conselho Isso é Jedi legal. na trilogia. Negacionismo científico que explodiu, que matou Isso, todo mundo. você é tão inteligente que você não consegue conceber que você não se atentou àquela ideia. Isso eu acho um conceito legal. Só que o Snyder, ele consegue alguns feitos, né? Que ele consegue alongar pra caralho uma cena e ao mesmo tempo ele consegue fazer com que nada seja desenvolvido. Sim. Então, tipo, a cena de Krypton demora pra caralho, mas nada é desenvolvido. Então fica, ué, como foi que aconteceu isso, sabe? E aí, tipo, acontece isso, porque se ele tivesse trabalhado mais a questão da arrogância e tal, cara, o Zod dando um golpe de estado num planeta que todo mundo é geneticamente feito pra cumprir uma função, um negócio que me quebra muito, sabe? Eu fico puto com algumas coisinhas desse filme. Eu fico puto com todo esse filme. Eu peço perdão. Então, eu ia falar isso, né? Tem algumas coisinhas que você não fica puto. Com o resto... Eu gosto do Michael Shannon, apesar de achar ele desperdiçado. E eu acho engraçado que o grandão lá dos Kryptonianos, que no Superman 2 é o Miele gringo, ele fica de Miele. armadura o tempo todo. O A nome. armadura dele parece o do Fallout. O André que joga deve... É verdade, parece a armadura mesmo. de Fallout. Eu acho maneiro esse visual. Mas as armaduras deles são genéricas para um caralho, cara. Sim. Muito. Não, pede pra qualquer pessoa desenhar a armadura do Zod e dos Kryptonianos. É qualquer coisa. Foda-se, não tem nada marcante naqueles uniformes. Não tem nem a porra do símbolo do Zod na armadura dele, né? Na do Jor-El tem. Não tem nada. Na armadura não, mas só quando ele tira a armadura no final, naquela sim. luta final, aí aparece. Sim. Aí eu tava dando umas pescadas e
aqui lutando pra me manter acordado vendo, porque tava muito chato o vídeo. Tava muito chato. Tem uma outra coisa que eu gosto, vamos achar os poucos elogios. É claro que não dá pra comparar com a trilha do Christopher Reeve, mas eu gosto da trilha do Homem de Aço. Tá errado. Eu acho ela bonita. Só que é claro que a do John Williams lá no Superman de 78 é muito melhor, mas não é ruim Não, essa. e é marcante demais. Não, a trilha é boa, eu acho que aquele tema principal lá é bom sim. Tanto o principal quanto o do Zod, eu gosto. Eu acho os dois bons. Só que o tema do Superman mesmo, eles quase não usam depois no BVS, na Liga Atual, eles esquecem. Porque ele é esquecível, cara. É por isso, ele é bem esquecível. Por mais que, tipo, a trilha não seja ruim, seja uma trilha que não vou dizer que é legal, que eu não acho ela legal, mas eu entendo quem acha. Mas ela é uma trilha extremamente esquecível, ela é genérica, ela é qualquer coisa, sabe? Então... Eu gosto dela. O engraçado é que a maioria das pessoas lembra mais dela porque ela foi usada naquela animaçãozinha dos 75 anos. É verdade, e lá fica bonito pra você ver. Lá fica mais bonito porque a gente vê o Superman sendo Superman, né? Mas eu acho que essa trilha é tão boa quanto a do Superman Animated. Eu acho até melhor que a do Animated. Ah, eu prefiro a do Animated. Mas eu acho que a do John Williams ela é tão marcante, tão foda, Sim. que hoje em dia o Hollywood tá entendendo isso, que se você já tem uma trilha muito atrelada ao personagem, usa ela. É concorrência desleal, né? É, tipo, o Homem-Aranha agora estão fazendo isso, o X-Men parece que estão fazendo isso quando é citado no MCU. Pega a trilha que é mais marcante, ou se tem algumas, brinca com elas. O Batman estão voltando a usar as do Danny Elfman também. Tem umas trilhas tão boas, tão marcantes, que você fica querendo fazer concorrência consigo mesmo, às vezes não é bom, é meio contraproducente. Mas dito isso, eu gosto sim da trilha do Man of Steel, e eu fico feliz de dessa porcaria não ter sido associada à trilha do John Williams. É, assim, eu já usei a trilha do Man of Steel em vários podcasts aqui. Ah, eu também. Olha lá, filho da Porque puta. ela combina com o andamento do papo e tudo mais, mas eu acho ela muito genérica. Tipo, ela pode não ser ruim, mas eu acho ela muito genericaça. Sim, não. Eu acho ela boa, mas ela não é foda pra caralho. Nossa, que tipo John Williams, tipo, sei lá, não. Eu acho que não precisa a base de comparação com o John Williams. Eu acho ela esquecível, também acho cara. que não. Eu acho ela esquecível pra caralho. Eu não acho Exato, marcante. eu também acho. Não preciso nem usar a base de comparação do John Williams. Eu só acho ela uma trilha genérica. Pode ser. Eu gosto. Eu vou te falar que eu gosto. Lembrando que o Carlos elogia a trilha sonora de Liga da Justiça, gente. É verdade, é verdade. Não, aí tem que levar na cara. Agora que a gente tá colocando cortes, a gente colocou isso e caralho, que vergonha. Mas, enfim. Vamos que vamos. Desculpa, estava doidão. Ouvir podcasts antigos às vezes é meio doido. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansãoneiros do programa de hoje são os seguintes: Shoichi Mitsuno Motoyama, Fabiano Jabur Ceci, Giovanna Zade Teixeira Paz e Rodrigo Milfonte Moreno. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Vamos então andar um pouquinho mais. A gente falou do negócio do DNA dos kryptonianos, tá todo no Clark. A gente falou disso um pouco no de expectativas do Flash. Que é aquela caveirinha lá no começo do filme. Aquela caveirinha lá que isso é uma parada muito doida, né? Porque Krypton mistura tudo, né, cara? Ele entra num lago que tem uma caveira com os hologramas. Que é muito bem guardado, inclusive, né? Por algo tão importante. Tem uma cena meio Matrix, né? Aqueles bebês naquelas cápsulas e tudo é muito igual ao Matrix. Pelo visto, eles não trepavam mais, né? Sim. É por isso que a sociedade tá acabando, né? Ninguém mais trepa. Então, porque eles não tinham mais bebê naturalmente, era só naquelas bolhas bizarras lá. Aí o Russell Crowe vê aquele mulherão que é a Lara, decide, depois de 1000 anos sem ninguém trepar, ele dá uma, né? Que inclusive é a Vanessa do Rei do Crime lá no Demolidor. Ah, é verdade. Mas tem isso, eles dão a entender que o Clark, que o Kal-El... Não, ele fala. Eles falam abertamente, Carlos. Eles falam. É? Ah, não lembro, cara. O primeiro bebê nascido naturalmente em 1000 anos em Krypton. Isso.
Isso. Coincidência, né? Bem ele vai ser o último sobrevivente. Mas do Byrne é isso também. Isso é da origem do Byrne. Não, do Byrne não é assim. Ah, não é verdade. Não. O Superman do Byrne nem nasceu quando ele foi Do Byrne enviado. não é, desculpa. O Byrne fez toda uma mecânica pra ele ser kryptoniano, mas nascer americano. É, o Byrne, acho que eles só não obedeceram de quem eles tinham que casar. Aí eles fizeram do jeito deles, mas foi produzido do mesmo jeito que todo mundo. Meio Romeu e Julieta. Eu fico imaginando, né? Tipo, a Lara andando grávida, né? Ninguém notando assim, nossa, a Lara engordou, né? Que coisa, rapaz. Aí logo em seguida ela Por fica do que a bar. Lara tá usando aquela armadura sempre, né? Ela não tomou vermífugo, né? Olha como ficou. E aí cai em outra parada que vem do objetivismo, né? Do Snyder, que isso é meio que uma crítica a como a galera mais liberal enxerga o comunismo, né? Sim. Ah, total. Você perde sua identidade, você nasce designado para fazer um papel, você não tem mais nenhum lazer, o prazer carnal também vai embora, né? E aí, tipo, precisa de um homem, né? Ele será livre. Que o Jorel fala, ele será livre para escolher o que quiser ser. Nossa, só faltou tocar o hino americano de fundo, assim. É tão livre que o filho da puta Senhora. fez holograma só pra mandar o filho fazer o que ele quer que faça, né, caralho? Porra. Sabe por quê? Porque ali é o corpo invisível do mercado. Não é nem a mão, é por causa disso. Que fica lá apontando o holograma pra Lois Lane. Vai pra lá, agora vai pra lá. E ele Agora é meio aperta esse Jedi, botão. né? Ele é meio Jedi, ele fica tipo abrindo as coisas assim com a mãozinha. Não, ele manda um, atrás de você, vão te dar um soco. Sabe? Tipo, Cara, não, essa parte do tiro, tipo, vire pra esquerda, tipo, e aí, tipo, passa o tiro, eu fiquei, velho. o lance do Jor-El holográfico sempre é um pouco forçado. Sempre é uma parada meio suspensão de descrença pra você acreditar naquilo. Porém, nesse filme, eles forçam de um jeito. É que ele tá ativo, né? Ele interfere, A gente tá acostumado, ou é a Lara ou é ele, é o conselheiro na Fortaleza da Solidão, né? O Clark, quando tem que descobrir alguma coisa, vai lá e conversa, só isso. Aí ele tá muito presente, depois tem a discussão com o Zod, depois que ele que explode a nave do Zod, lá pro Zod não usar. É como se falasse, a gente tem o Russell Crowe, não dá pra não colocar ele em alguma cena de ação. É. E pronto. E foi praticamente 70% de todas as cenas dele, talvez mais. Mas, gente, a gente falou do negócio do DNA. Eu queria voltar nesse ponto porque na expectativa do Flash eu falei sobre como eu achava que isso não fazia sentido. No sentido de que, o Clark tem todo o DNA do povo kryptoniano porque o pai deixou lá e falou, não, ele vai trazer de volta o povo, tal, tá tudo guardado nele. E não ia trazer, né? Não, e quando o Zod chega, ele podia explicar e ele fala assim, beleza, vamos ver um jeito de fazer isso, né? Não, ninguém nunca levanta essa possibilidade. E tem um ponto do filme que fica tão absurdo que o Zod, de repente, fica puto e fala, agora eu não quero mais, agora eu quero explodir todo mundo nesse planeta e matar você Não, também. é depois que já não tem mais como fazer, aí tudo bem. Exatamente, é depois disso. É que já tinha destruído a nave, já. É idiota demais. E eu venho aqui, neste podcast, defender o Carlos, coisa que eu pouco faço. Porque nos cortes que a gente jogou, que o Carlos aponta realmente esse negócio que não faz sentido, a galera falou, mas o Superman ia morrer no próximo. Ele não ia. O Zod decide que vai matar ele por vingancinha pessoal, porque ele Ele exatamente. junta, né? A gente precisa dele vivo, né? eu sei falar que não precisa, mas que dá pra fazer o processo com ele vivo. Sim. Então, tipo, não tem essa de sacrifício. Cientista é outro personagem importante jogado, né? Lá no começo, que mostra a Krypton, você vê a lua quebrada, tal. Já umas 3 pessoas na época me perguntaram, mas Krypton explodiu porque fudeu a atmosfera, porque a lua tá quebrada, tal. Eles pegaram esse cientista que nos gibis pré-crise que explodiu a lua, ele tá lá, fala o nome dele rapidinho e não serve pra nada. Não, eles falam que explode por causa do núcleo, nada a ver com isso. Desde o começo do filme eu entendo que o Zod quer transformar a Terra numa Krypton, então ele quer fazer Mas as por quê? características da Terra, porque ele Mas quer... podia ser qualquer planeta, né? Sem resistência. Era mais fácil. mas ele precisa do DNA kryptoniano que tá no Kal-El. Sim, pega o DNA e vai pra outro E ele lugar. quer terraformar, mas ele já tá na Terra, ele pode matar todo mundo e criar uma nova Krypton. Mas isso é desde o começo. É de filho da puta mesmo. Não é que ele, de repente, decide, vou explodir o mundo. Desde o começo, ele quer pegar o DNA, transformar a Terra numa nova Krypton e povoar a Terra matando todos os humanos. É isso que ele quer fazer desde Sim, não, o começo. mas esse é o ponto. Ele pode fazer isso em 500 planetas pelos quais ele já passou, inclusive. Sim, ele foi pegar nave em outro planeta, eles já viajaram todo o cosmo. É porque ele é um filho da puta mesmo. Tipo, eles querem mostrar que ele é mau. Se ele quisesse ir com o Clark pra pegar o código dele e falar, a gente vai aqui em Netuno, que é um planeta gasoso, e é tipo assim, é porque eu acho que as pessoas só acham terraformar uma palavra bonita. Terraformar é literalmente você pegar qualquer planeta
e transformar na condição que você precisa. Qualquer planeta. Então ele poderia fazer isso com Netuno, com Plutão, se fosse poucos kryptonianos, sabe? Qualquer um, cara. Que, inclusive, a ideia de terraformar a Terra é a ideia mais burra que tem, porque eles vão perder os poderes. Isso eu nunca entendi. Exatamente. Eles não precisam terraformar, eles só precisam trazer os kryptonianos de volta, sabe? Eu nunca entendi isso. A Terra não precisa mudar nada, eles podiam usar toda aquela estrutura que já tá lá, pô. Isso eu acho meio esquisito, porque no começo, quando mostra o Jor-El, ele falando do planeta que ele encontrou pra enviar o Kal-El e não sei o quê, ele fala, tipo, aqui, esse planeta tem condições perfeitas pro nosso filho, ele vai ter coisas mais ampliadas, não sei o que lá, e o sol deles ainda é amarelo. Então, tipo, eu acho que faria sentido se ele... beleza, pô, ele achou um planeta que tem as condições perfeitas e deve ser, de repente, aí sou eu falando, né, o filme, de repente, tipo, é o mais próximo de Krypton que tem aqui no universo que a gente encontrou até agora. Se fosse isso, e aí, tipo, e aí a gente, quando quiser transformar em uma nova Krypton e tudo mais, faz uma coisa ou outra, mas não precisa terraformar, tá ligado? Pra que aquela nave, né? Não tem sentido toda essa história, assim. Coincidentemente, ele ataca a Metrópole sem motivo nenhum, né? Não, o Superman que leva ele lá pra brigar. Não, a nave já tá lá muito antes. É verdade. Quando eles estão lutando em Smallville, a nave já tá em Metrópolis. A destruição começa com a nave. Aí quando acaba, eles já destruíram a nave, aí sim o Superman continua a porradaria. Mas assim, eles soltam aquelas naves que se dividem em duas, e aí ele fala que uma... que é a que fica ali em Metrópolis, e a outra vai para um outro oceano, que é tipo como se fosse o outro lado da Terra, né? Eles até falam isso na hora. Sim, tem. Mas é muita coincidência ser Metrópolis, né, cara? Mas isso é porque é gibi de super-herói, então vai ser ali. É bobo. E o Superman nem tem a ligação com a cidade, fica mais forçado ainda. Não, isso é foda, isso é forçado. Não, mas então, é isso que eu ia trazer. Eu acho que a ligação do Superman com a cidade nesse filme é trazido pelo Zod ter colocado a nave lá. Eu acho que não é que seja uma coincidência, é que ele vai pra uma cidade qualquer e é por isso que o Superman acaba indo pra Metrópolis. Acho que a ligação dele com Metrópolis é que ele se apaixona pela Lois e a Lois mora e trabalha em Metrópolis. É a única coisa, né? Acho que é isso. Teria essa ligação pela Amy Adams. Mas ele conhece a Lois, se apaixona pela Lois, tem tudo isso exatamente pelo negócio do Zod. Não é de antes. Putz, é verdade. É de antes. É forçado mesmo. É forçado. É uma coincidência mesmo. Mas as únicas duas ligações são essas. É a Lois e a nave tendo pra lá. Vou até falar do filme do Flash agora, que a gente fica falando sempre que tem a luta no deserto, porque tem essa cena do deserto no Homem de Aço, é quando o Superman vai se entregar. Tem O que mesmo. não faz sentido no Flash é que eles continuam a luta lá com a máquina estando em Metrópolis. Em vez do exército ir lá cuidar disso, eles mandam pra cima dos kryptonianos que por algum motivo não mata todo mundo em 10 segundos. Mas, cara, eu acho que esse negócio do Zod cai até na parada do objetivismo mesmo do Snyder. Pra quem tá ouvindo e não sabe, procura aí no Google, na Wikipedia, o que é objetivismo pra ficar horrorizado. Mas é isso, o Zod é mau e ele é mau. E o Clark é bom porque ele é bom. Pra quem não sabe, eu que não vou perder tempo explicando, procura aí no Google, te fode aí. Eu vou te falar que eu daria uma explicação meio ruim. Procura que tem bastante vídeo bom. É tipo, o objetivismo é um problema pra alguém que faz o filme do Superman, porque o objetivismo não acredita em altruísmo. E altruísmo é a base do Superman. Então como você entrega um filme do Superman na mão de um cara desse, sabe? O objetivismo diz que você tem que ser egoísta. Que o egoísmo é uma característica inata do ser humano, então que você tem que lutar pelo seu. Sim. E tipo, cara, pra mim é bizarro você pegar um personagem desse e entregar na mão do Snyder. Sim, tem uma entrevista da Ayn Rand, né, que é, se eu não me engano, é a criadora dessa porra. Não, mas ela é uma das principais autoras. Um grande nome, grande divulgadora, sei lá. Tem uma vertente do objetivismo só dela, que é o objetivismo randiano. Tá, que é o que o Snyder segue, né? Que quer até fazer um filme sobre a vida dela. Sim. Mas tem uma entrevista dela que eu acho bem clara sobre isso, que perguntam pra ela o que ela acha sobre fazer trabalho de caridade. E ela fala que pra ela é igual suicídio, porque você tá deixando de viver sua vida pra viver dos outros, então não vale a pena. Então é isso que o Snyder acredita, é isso que ele aplica no filme do Superman. E o que eu gosto é que o Clark Kent, moleque, ele tenta ser altruísta e salvar as crianças do ônibus, e é o Jonathan que ensina ele que o certo é ele ser egoísta pra não arriscar a identidade. É o pai que é a ideia errada, cara. Na verdade, todo o elo que o Clark tem com a Terra, que é o Jonathan e a Martha, tá lá o pai dele ensinando ele a se desligar do altruísmo e só pensar em si mesmo. Isso é muito lindo. Que mensagem bonita. Tanto que no BVS tem uma cena que parece que é pra tentar consertar isso, né? Que ele encontra meio que o fantasma do pai, ou alucina, não sei, uma cena meio poética. Que ele fala, tipo, não, você tem que salvar, assim, tipo uma coisa meio assim. E aí depois tem uma hora que ele vai conversar com a mãe e a mãe fala, você não deve nada pra ninguém. É tipo, pô,
Porra, caralho, bicho. Ele só inverte os papéis, que no BVS a Marta, sei lá, abraça mais o Clark, Sim. né? E o Jonathan é um escroto. Aí no outro, beleza, ele tá querendo consertar o Jonathan nessa cena que não faz sentido nenhum. Aí vai a mãe dele e fala um negócio tipo, porra, mano. Sim. Inclusive, queria falar aqui que o primeiro podcast que a gente fez sobre Snyderverso no Mansão N foi sobre o BVS. A gente começou o programa pouco antes de sair o BVS. E agora, finalmente, a gente tá completando a lacuna do filme que faltava, né? Finalmente, hein? Mal podia esperar. Finalmente, hein, gente? Tava ansiosíssimo. E se tiver algum ouvinte aí falando, pô, vocês não fizeram Mulher Maravilha 1984. Tem uma live lá completinha, vai lá assistir. E é isso. E é a live. É bem divertida. E acabou. Já é muito. Já é muito. Dê sim por satisfeito. E é isso, né, cara? Esse filme é foda, cara, porque ele é longo e ele não tem nada pra aprofundar sobre ele. 2 horas e 40, cara. Porra, vai tomar no cu, não precisava disso. Sabe o que não é longo? A reconstrução Que de medo a Metrópolis. Ufa. Eu também tava com medo da resposta. Eu achei que havia uma declaração honesta aqui demais. Eu fiquei preocupadíssimo nesse momento, sabe? Sabe o que não é longo? Tênis. Snyder, né? Ai, caralho. A reconstrução de Metrópolis é muito rápida, porque no final o planeta diário já tá funcionando plenamente. Eu acho que eles só ignoraram, eles nem lembraram disso, só pronto. Cara, é ruim demais esse filme. Vai tomar no cu, cara. Sabe uma outra coisa que eu acho engraçada? É que, tipo, estão lá, aí tá puta batalha lá, tipo, do Superman com os kryptonianos lá, a Faora, o grandão lá e o Zod, tá tudo sendo destruído. Aí quando a nave começa lá o processo de terraformar, aí vem o Perry e fala, temos que ir embora daqui. Caralho, já tava tudo acabando antes, por que vocês resolveram só nessa hora? Tinha que começar no processo, ele demora um tempo ainda depois. Caraca, velho, não faz sentido nenhum, mano. Eles ficam lá, tipo, e que ele acha que vai acontecer? Que eles vão estar seguros ali dentro? Não faz o menor sentido. É tipo no BVS que o cara tem que ligar pro Bruce pra perguntar se ele pode sair do prédio. Tipo, caralho. Patrão, eu posso ir embora? Você libera mais cedo hoje? Eu pego um atestado. Cara, é horrível, cara. Muito ruim. A gente tá falando das grandes coisas que incomodaram e tem as pequenas coisas. Por exemplo, caralho, no final, a garota do exército que tá do lado do general Itaí, ela tá sorrindo. É tão idiota. Eu só acho ele gostoso e dá um sorrisinho. Nossa, Meu é de Deus graça do isso. céu, de graça. E tipo, Nossa, cara. durante o filme inteiro tem essas pequenas coisas que é até difícil lembrar, mas que incomodam muito, que a gente provavelmente nem vai citar agora. A gente vai lembrar das grandes coisas, tipo o Jonathan, ou a morte do Zod, a destruição de Metrópolis, tudo isso a gente vai lembrar. Mas tem essas pequenas coisas que dão constrangimento quando a gente estiver assistindo o filme. E não se esqueça da presença do Caçador de Marte sem fazer nada. É verdade. O sujeito oculto do filme. E vamos lá. No planeta, os kryptonianos foram uma ameaça muito maior do que o Lobo da Steppe, cara. Que foi num lugar isolado lá na puta que pariu. E o Ajax não fez nada. E ele tava ativamente envolvido ainda, né? Que é pior. Não, cara, eu tenho um problema muito sério, e isso tem vários quadrinhos que fazem também, com versões da origem do Superman que envolvem uma invasão kryptoniana logo de cara. Tipo, isso pra mim é tão complicado de lidar com a parada do Superman ser um símbolo de esperança e tal, quando todo o resto da galera que veio com ele tentou destruir a Terra, sabe? Tipo, é muito complicado. Eu gosto disso porque eu acho que, tipo, a gente descobre que tem um alienígena na Terra, a gente sempre vai... Todo mundo iria ficar suspeitando daquele alienígena. Acho que o Superman, tendo uma invasão kryptoniana logo no começo, ele já se prova pra Terra que ele tá do lado dos terráqueos. E acho que ele ganha a confiança da Terra e torna ele o grande herói da Terra. Eu acho que é necessário ele ter esse começo se provando do lado dos terráqueos pra que ele ganhe a confiança pra ele continuar sendo o super-herói que a gente conhece. Puta, eu não gosto. Eu acho que eles não trabalham bem isso do ponto de vista do público no filme. Aliás, não trabalham nem um pouco. No filme eu acho horrível. Então, mas tem uma cena do filme que faz isso pelo ponto de vista do exército, que é quando o Meloni fala, não, esse homem está do nosso lado porque ele acabou de salvar ele e tal. Essa cena eu achei que foram inteligentes nisso. Mas o problema é que pro mundo, isso não acontece. Não, pro mundo o Superman nem existe até aquele momento. Não, é bizarro porque é aquilo que a gente falou. Essa ideia, por exemplo, eu também acho que logo de cara uma invasão kryptoniana é meio problemática. Mas quando bem trabalhado, pode funcionar. Por exemplo, Legado das Estrelas é isso e é um gibi que eu gosto. Mas é bem trabalhado. Ele trabalha a questão daquele medo do estrangeiro que veio durante a Guerra ao Terror dos Estados Unidos também e tal. Só que, pô, estamos comparando Mark Waid com o Zack Snyder, né? Pra mim, aquela maior balela, né? Tipo, o Snyder queria contar uma história que não deixaram... Não, ele não queria, cara. Porque ele coloca
Superman aí, tipo, ele tem 3 pessoas falando, ele é nosso salvador. No filme seguinte, ele tá sendo contestado por todo mundo, por toda a imprensa, sendo levado ao julgamento, cara. E aí no próximo filme, que é a Liga, quando ele tá morto, ele era um símbolo de esperança. Não! No México ele era, que é a única cena que mostra, né? No BVS lá, ele salvando o pessoal. É a única cena do filme inteiro que ele faz algo por alguém. Faz algo por alguém? Fica flutuando em cima da galera que tá morrendo afogada? Eu não lembro o que ele faz. A galera estica a mão e fala, e fica alisando ele, é isso. Você não faria o mesmo? Ai, meu Deus. Eu faria, mas, né? Mas não por ele me inspirar a esperança, é outra coisa. Eu estaria com a soldada. Seria outra esperança essa daí. Uma curiosidade que tem do filme é que, assim, uma atriz que originalmente era pra ser a Faora, não sei se vocês sabem, mas era a Gal Gadot. Só que aí, ela bem na época, ela ficou grávida e teve que desistir do papel. E aí foi nessa hora que ele chamou Nossa, o nome difícil da atriz que faz a Faora. É foda de pronunciar o nome dessa mina. A atriz que acabou fazendo a Faora. Isso. Mas eu achei curioso isso daí, porque no original era pra ser a Gal Gadot. Nossa, ela teria se dado muito mal se ela tivesse feito isso. Porque ela não ia poder ser a Mulher Maravilha depois. Exatamente. Se bem que o Snyder já falou que a ideia dele é que as Amazonas fossem kryptonianas, né? Tem que lembrar disso também. Ah, meu Deus. É só prova que ele leu o Esquadrão Supremo, né? E queria fazer isso no cinema. Eu acho que você tá achando que ele lê mais do que ele lê de verdade. Ele só vê as figuras. Isso com certeza. Não, mas cara, que horror. Eu fico muito feliz de saber que esse universo, de uma forma ou outra, foi finalizado, né? Não do jeito que eu gostaria, totalmente esquecido, mas tá ali. Mas, cara, que dias horríveis para ser fã da DC, né, cara? Ter que acompanhar Novos 52 e Snyderverse nascendo ao mesmo tempo. Nossa senhora. Sabe o que é triste? Porque os Novos 52 é um negócio que veio muito de repente, né? E logo nos anúncios a gente via que ia ser uma merda. O Homem de Aço enganou um pouco nos trailers. A gente tinha uma esperança. Nossa, aquele primeiro teaser da criança com a capa. Não era bonitinho, era lindo, né? Porra. Dava uma esperança ali, né? Ele enganou mais do que os Novos 52, mas realmente, tem um momento triste, né? Isso é verdade. Aquele momento da DC foi terrível. Era o cinema ruim, o quadrinho ruim, as animações foi quando começou a ficar ruim também. Puta merda. Tava triste. Foi quando começaram com aquela coisa que acho que estão começando a parar de falar a diferença entre a Marvel e a DC é que a DC é mais sombria. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo com a DC? Nossa, cara. Isso é uma parada que perdura até hoje, cara. Isso é uma merda. A DC é mais sombria? Não é, caralho. As duas são iguais no sentido do que se propõe. Sim. Não, e é o contrário, né? Hoje em dia elas são iguais, mas por muito tempo era o extremo contrário. A DC que era mais ingênua, mais bonitinha. Sim, era mais heróis, assim, inspiradores. Sempre teve essa coisa por trás. As duas têm coisas mais bonitinhas e coisas mais sombrias, mas a parada dos heróis sempre foi um pouco mais ícones, deuses que inspiram e tal na DC. Eu até citei isso num podcast que eu participei do Haterzaço agora sobre o filme do Flash, que durante toda essa gestão do Snyderverso, eram filmes de quadrinhos, na verdade, até antes, até durante todo o período de Nolan até o final do Snyderverso, eram filmes de quadrinhos com vergonha de serem filmes de quadrinhos. Filmes de quadrinhos evitando a linguagem de quadrinhos, tentando ir pra um lado diferente dos quadrinhos. Não pode ser colorido, né? Não pode ser colorido, não pode ter uma boa mensagem, não pode ter altruísmo. Era completamente o oposto daquilo que a gente via nos quadrinhos, só que usando o nome dos personagens. É que nem o Snyder faz de colocar um Jimmy Olsen ali, só que um personagem completamente diferente, é o que todo o Snyderverso faz. Ele pega personagens consagrados dos quadrinhos, mas cria uma parada completamente diferente em cima deles, por vergonha de ser chamado de filme de quadrinhos. E essa é a grande merda. Isso atraiu a galera que não queria falar que gostava de quadrinhos, porque, não, eu gosto de coisas mais pesadas, mais violentas e tudo mais, e é isso que criou todo o culto em cima do Snyder e do Snyderverse. Mas, cara, tem uma parada que me incomoda mais ainda, porque, assim, por exemplo, os do Nolan tem um pouco isso, mas beleza, ele entende que é isso e é isso, beleza. E são bons filmes, né? Tirando o último. Sim, mas os filmes do Snyder, eles têm essa coisa, mas ao mesmo tempo, ele fica o tempo todo fazendo umas referências visuais bem claras a quadrinhos, porque aí vai ter muita gente que tem, ou gente que realmente gosta muito dessa parada visual e acha isso tão foda, que beleza, todo
todo o resto, porque pra ele o que importa é isso. Ou é gente que nunca leu o quadrinho, ou só deu uma folheada e vê vídeo na internet de quadrinhos e só acompanha por aí, e fala, pô, é igualzinho o quadrinho, olha aqui essa página. Nossa, eu não acho nada disso. No Man of Steel não tanto, depois ele faz isso mais. Mas é triste, Se você cara. quer saber, pra mim isso começa em Rises, mostrando o Bane quebrando a coluna do Batman, mostrando algo que parece Terra de Ninguém, mostrando no final o Robin. Sim. São coisas soltas só pra se fingir de easter eggs, mas no filme que tem vergonha de realmente usar os quadrinhos. É verdade. Tanto que são problemas do Rises mesmo. Eu não acho que são os únicos problemas, mas são grandes problemas do Rises, e isso foi Sim. perpetuado em todo o Snyderverso. Eu acho que isso de colocar referências só como easter eggs, mas não ser um filme de quadrinhos, é o que pra mim caga completamente a experiência de assistir qualquer um desses filmes. Você não acha que isso é um pouco o legado da Marvel ter começado o MCU nesse momento e ter feito tanto sucesso? Eu acho que a DC, ela tem um legado da Marvel ter feito sucesso, que é a DC querer correr. Ela, meu Deus, estamos atrasados. E o melhor exemplo é ter a Liga sem ter os personagens antes, né? Esse negócio é o que eu falei antes do negócio do Superman viajando o mundo e tal. Esses filmes gerais da DC, do Homem de Aço pra frente, acontecem em todos eles. Os personagens não são desenvolvidos. Tudo que a gente vê no filme, a gente pesca porque a gente conhece o personagem dos quadrinhos. Quem não lê os quadrinhos não entende quem são aqueles personagens, porque não está ali nada. É sempre a sensação de pegar o bonde andando. Mesmo nesse, que é um filme de origem, não tem um aprofundamento da personalidade do Clark Kent, do Kal-El, do Superman, seja quem De for. nada, não tem aprofundamento. Então, a gente que vai deduzindo. A gente fala da viagem dele pelo mundo, porque na versão do Byrne e na do Wade ele fez isso. Mas no filme não explica por que ele tá fazendo isso. É a gente que vai preenchendo as lacunas, porque o roteiro não explica nada. E tem uma parada que o Carlos falou, e que o Branca também apontou, que é o filme de quadrinho com vergonha de ser de quadrinho. Isso só foi mudar por causa do MCU, né? Tipo, isso não é necessariamente um demérito só do Snyder. Até o MCU tinha um pouco no início, mas ele largou rápido. Tinha no início, mas eu acho que quando vem Vingadores já escracha de vez, né? Que você tá mais colorido, é um filme mais bobo, mas que entrega a trama. E eu acho que esse DCU, né, que começou com o Snyder... DCU? Exatamente, ele pega esse meio tempo. Porque quando você pega filmes anteriores, por exemplo, sempre usei Blade, X-Men, eles são filmes que são filmes de ação da época, só que com personagens de quadrinho. O Batman Dark Knight, ele é um filme do Nolan, de detetive, que ele colocou o Batman ali. Só que são filmes bons. O filme do Snyder, ele só é ruim. Se não fosse um filme do Superman, ele ainda seria um filme ruim. Ele não é ruim só por ser um filme do Superman. Aí é o principal problema. Eu concordo, mas eu acho que ser um filme do Superman torna isso pior. E pra mim, torna isso muito pior mesmo, porque é o que eu falo, assim, tipo, é totalmente genérico. É um filme de um herói genérico que tá ali, colocaram qualquer um com uma capa e que é fortinho e solta raio pelo olho. É isso, saca? Então isso torna tudo ainda muito pior, cara. Porque se fosse um filme de um cara, de um herói genérico, eu acho que as críticas seriam menos pesadas. Não, sim, mas ainda seria um filme ruim porque ele não desenvolve nada. Sim. Ele só seria um filme genérico, de herói genérico que ninguém conhece, e iam falar, é um filme ok, tem cenas de ação interessantes. Já são velozes e furiosos e gente que voa. Tem muito filme de herói que a gente ignora, de ação, com personagens novos, que eles aparecem, tem um pequeno culto ali ao redor de algumas pessoas que gostaram muito, tipo, sei lá, a Batalha de Riddick, sabe, essas coisas assim. Seria mais um desses. Tava lá, aquele filme que o Snyder fez de super-herói. Pô, interessante, né? A visão dele. Enfim, o problema é que ao ser o filme, não é que é um filme do Superman, é o filme do Superman. Tipo, ele foi anunciado como agora o Superman é isso aqui. E é ofensivo pra gente que é fã do personagem. Eu lembro, na época da Warner anunciando que era o Superman que vai se comunicar com as novas gerações. Puta que pariu. Mas você vê que a ideia é essa mesma. Mas foi isso. De certo modo, foi isso. Sim. Mas muita gente que defende o filme fala isso. Você fala, pô, mas ele quebra o pescoço do vilão. Mas é porque hoje em dia não tem mais aquela inocência do passado, né? Você acha que hoje em dia ele não iria matar? Sabe? É aquela coisa que o próprio quadrinho do Superman sempre lida com essa questão. Tem tantos quadrinhos bons que lidam exatamente Não tem a inocência de uma família que não sabe se abaixar. Não, mas não é nem isso. É que, tipo, a parada do Superman, pelo menos a visão que eu tenho, que acredito que vocês também têm, e os fãs do Superman do quadrinho normalmente têm, é o que o Superman é um símbolo exatamente pra esse tipo de coisa não se perder. Tipo, pô, não é porque o mundo tem uma visão muito pessimista que tá em voga em muitos momentos e tal, que você tem que se deixar levar por isso. Você tem que tentar fazer uma parada altruísta, ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. E o filme, ele caga pra isso. O pai do Superman chega pra ele e fala que isso tudo é uma idiotice, sabe? E você nunca vê o Superman
feliz por ter matado alguém. Ele sempre tá destruindo tudo, e quando ele salva alguém é porque ele não vê outro jeito, assim. Só quando ele é criança que ele salva alguém e ainda toma bronca, sabe? Tipo, porra, é idiota, cara. Eu acho bem triste o Superman ter ido por esse caminho, e eu fico muito feliz em saber que parece que agora já não vai mais por esse caminho. Inclusive teve nos quadrinhos mesmo, teve tanto quadrinho que tem esse tom de resposta ao filme, né, cara? Sim, teve vários. Nossa, até fora do Superman. Sim. Total. Porque, porra, cara, esse filme, ele é um total desrespeito com o personagem. E assim, eu sei que quem gosta desse filme, normalmente, tipo, quando eu falo isso, tipo, discorda, fica até meio puto, assim, mas é um total desrespeito, cara, saca? Tipo, os princípios que são do Superman, o que é transmitido nos quadrinhos, aquele herói da esperança, o herói que todo mundo admira, que sabe quem é, não tem nada desse personagem. Sabe o que é mais triste? Eu lembro de ter visto jornalistas de renome saindo da cabine. Não, assim, é bom assim, parar com a mesmice, é sempre o mesmo Superman, esse bom mocismo e tal, tem que fazer algo diferente mesmo. Vai tomar no cu, se você quer fazer algo diferente, você pode, só não, por que usar o nome do Superman, então? Faz outro personagem. Isso é a essência do Superman, esse bom mocismo é a base do personagem. É a mesma coisa que a gente sempre falou também do filme do Coringa, que todo filme é um filme querendo ser um filme do Scorsese e tudo mais, e meteram só o nome Coringa e uma maquiagem de Coringa pra chamar o público de quadrinhos. É a mesma coisa que faz aqui com esse filme, é um filme de ação genérico que esquece as duas principais coisas de um quadrinho do Superman, que é a mensagem positiva e divertir. O filme não tem uma mensagem positiva, aí nem a gente diverte. talvez discorde um pouco. Porque eu realmente acho que o filme do Superman é um filme vazio e genérico e chato. O filme do Coringa, eu sei que vocês não gostaram, alguns de vocês não gostaram. Eu acho aquele filme bom pra cacete, assim. É melhor que Homem de Aço. Isso é. Muito melhor, pelo amor de Deus. Mesmo não gostando do filme do Coringa, minha crítica não foi o filme do Coringa, foi o Homem de Aço. Tá, sim. Mas é esse paralelo de, tipo... É porque eu não acho que o filme tem a obrigação de ser tão fiel. Eu acho que não tem essa obrigação. Mas o filme, ele é ruim por si só. É o que o Roberto tava falando antes. Se não fosse do Superman, ele já seria ruim. Se ele fosse um puta filme bom com o Superman descaracterizado por um caminho diferente, eu ficaria puto, talvez, por ter ido por um caminho que eu não gosto do personagem. Mas se o filme fosse bom, ele seria bom. O problema é que o filme ele é ruim e ainda é desrespeitoso com o personagem. Ele junta as duas coisas juntas, assim, cara. As duas coisas juntas. Eu não sabia se eu falava dois ou duas, eu falei tudo junto. Mas ele junta as duas coisas, tipo, os dois problemas de ser, tipo, ruim no sentido de retratar um personagem que já tem uma base, uma essência bem estabelecida por décadas, e ruim em ser um filme que preste, sabe? Ele é horrível. Eu acho que a questão é descaracterizar um personagem em prol de uma história, tudo bem, porque a gente vê vários Elseworlds que são assim, e são divertidíssimos, e cumprem a proposta e tudo mais. O problema é que um filme de Superman, é o que você falou, tipo, aquele é anunciado como o filme do Superman. O Superman agora no cinema é assim. É o produto principal, né? Todos os filmes agora vão partir desse Superman, esse Superman vai ser assim durante toda a franquia. Você firma aquele personagem daquele jeito, não é mais um Elseworld, mas no universo cinematográfico, aquele é o principal. E essa que é a cagada de descaracterizar, ou de um diretor chegar e falar, eu vou fazer a minha visão sobre o herói. Isso funciona, por exemplo, no Nolan ou no Tim Burton, que é uma coisa autocontida no universo deles mesmo. Agora, vai fazer isso com um Superman, que também vai dar origem a um novo filme do Batman, um novo filme da Mulher Maravilha, da Liga da Justiça e tudo mais, e todo o universo DC vai ser obrigado, de certo modo, a seguir aquela visão daquele diretor que descaracteriza aqueles personagens, e isso é problemático. E isso eu sou contra descaracterizar nesse ponto, nesse nível. Eu acho que o pior não foi só isso, né? Por exemplo, o que impede esse filme de ser um filme esquecível? Como, por exemplo, Superman O Retorno é. A galera esquece. Tipo, não teve um zoom na época, depois esqueceram. Eu acho os dois uma merda por motivos diferentes, mas eu acho que o Snyder ele acabou caindo naquele lance de a tempestade perfeita, porque a DC já tava sentindo a água bater na bunda da Marvel ter conseguido fazer uma parada que é aquilo que sempre falam, né? A Warner tem na mão todos os heróis e não conseguiu fazer isso antes da Marvel, que foi aos trancos e barrancos, e o Snyder conseguiu ao mesmo tempo angariar um mínimo necessário de fãs barulhentos pra Warner comprar a ideia. E aí acabou virando, querendo ou não, a gente está livre, e eu espero que esteja livre mesmo, 10 anos depois do Snyderverse. A gente pensou que ele acabava, ele voltava, e tem não sei o que, tem corte, tem pipipi, tem popopó, e 10 anos depois a gente tá se livrando dessa merda, sabe? Então eu acho que, tipo, se ele tivesse sido feito talvez mais próximo de Dark Knight Rises, um pouco antes da ascensão do MCU, não teria seguido esse projeto. Mas no momento em que ele saiu, e como ele foi feito, arrastou, assim como Man of Steel é um filme arrastado, o Snyderverse foi arrastado até não poder mais, mas felizmente
Gente, Sim. o Snyderverse tá que nem o pescoço do Zod nesse momento. Dia 30 de julho vai rolar a terceira edição da nossa querida Perifacon, que é um evento que a gente ama e que a gente sempre faz questão de marcar presença. Esse ano vai rolar na cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, no Centro de Informação Cultural da cidade Tiradentes. Cara, é enorme. Boa. E se liga, eles estão esperando um público por volta de 15 mil pessoas. Cara, eles estão planejando muita coisa. Vai ter comemoração de 100 anos da Warner, 60 bom. da Mônica, vai ter exposições, artistas, painéis, Porra. autógrafo, vai ter aquele palco com show rolando durante todo o evento, concurso de Muito bom. cosplay, muita coisa, cara. Pô, e pelo jeito vai ser ainda maior que o anterior, né? E só lembrando, cara, que o ano passado foi um evento incrível, lugar enorme, gente pra caramba, assim, tava sensacional. E tudo isso sem cobrar ingresso, porque a De Perifacon grátis. é assim, a Perifacon é foda, a Perifacon é demais. Mas, né, não é porque faz de graça que, né, o evento ele simplesmente se materializa assim do nada, né? É. Fazer um evento desses não é de graça. E por isso, eles lançaram a campanha de financiamento cultural e coletivo #SomoloCorre, pra você que quiser e poder ajudar o evento a acontecer. Então, como que faz? É só entrar no catarse.me/perifacon_2023_3863, ver os planos de apoio e, claro, apoiar. Boa, então lembrando, catarse.me/perifacon_2023_3863. O link também vai estar lá no post do programa no mansãoN.com.br, pra você acessar mais facilmente. Então, é só entrar lá e fazer que nem a gente e deixar o seu apoio. Muito bom, e a gente se vê lá. Boa! Vamos celebrar então o fim do Snyderverso, puxando agora aquela coisa de momentos marcantes do filme. E eu acho que até uma boa fazer assim, ó, pega um momento marcante ruim e um momento bom do filme. Quero ver cada um. Você dá uns 50 minutos pra gente pensar no bom? Pra que complicar tanto, não? Pode ser não complica qualquer tanto, coisinha, não. puxa uma coisa ruim, boa, porque eu quero ver o que cada um vai achar de ruim, começando pelo Branca. É assim, a gente já falou do Jonathan, do desrespeito, que aqui pra mim é o maior desrespeito do filme, que é o Jonathan, mas pra mim o que mais me incomoda no filme é o sadismo em mostrar a destruição da cidade. Tem um prazer do Snyder em mostrar o Superman destruindo o prédio, devastando a cidade, a nave destruindo tudo, cada vez num raio maior, as pessoas morrendo, sendo soterradas. Tem um prazer nisso que assistindo um filme de super-herói é uma coisa que me incomoda, tipo, internamente, a minha alma. Sadismo do diretor. Cara, o sadismo desse filme é, junto com o Jonathan, é o que mais me incomoda de desrespeito com quem tá assistindo, com os fãs do personagem que estão assistindo. E bom, Uma coisa boa são os efeitos especiais, eu gosto muito dos efeitos especiais. É uma coisa que a gente sempre fala do Snyder ser um bom storyboarder e um péssimo diretor. Tem aquelas cenas bonitas que ele sabe usar um efeito especial, que ele sabe brincar com uma fotografia, dando um tom mais grandioso pra coisa. Tem essas cenas que, infelizmente, são tão perdidas quanto o bom elenco do filme, mas que, de certo modo, estão lá. Então eu gosto dos efeitos especiais, eu gosto do visual. Eu gosto do uniforme, por exemplo. Eu gosto do visual do filme, mas tudo isso se perde num filme horrível, onde esse visual é usado mais de forma negativa do que positiva. e você, Bud? Eu acho que a pior coisa é a multidão de personagens que estão lá pra fazer porra nenhuma. Perry White, a Jenny Olsen, o Steve Lombardi, o Professor Hamilton, tão lá pra pôr nomes familiares pra gente, porque eles não servem pra nada no filme. Pra nada. Principalmente o Hamilton, que ainda morre, né? Coitado. Ou vai passando a fantasma, vai se saber. Pra mim, eu acho que a pior coisa que você vê que é o que torna o filme mais genérico pra mim. E de bom? E de bom... A cena do voo, eu gosto da cena de voo dele aprendendo a voar. É
uma coisinha, mas pô... São as duas cenas que a gente tem o Superman no DCU. É essa e ele voltando com o uniforme lavado no Liga da Justiça do Edom. São os únicos 2 momentos que a gente vê o Superman de verdade. Boa. Roberto? Rapaz, difícil essa, hein? Começa pelo ruim, que é mais fácil. Então, não é que é tanta coisa ruim, cara. É difícil escolher, né? Então. O Branca já pegou uma que eu ia usar, que realmente o sadismo do Snyder me incomoda pra caralho. Mas eu acho que o Jonathan Kent não dá, cara. Os pais do Superman têm que ser uma figura ali, quase que um conto de fadas, cara, pra tu conseguir acreditar que o Superman seria altruísta daquele jeito. Quando tu vê um cara ficando puto porque o filho salvou a vida de crianças, sabe? Puta Nossa merda. senhora, Aí dá cara. vontade de pegar, você tá no cinema, joga a pipoca, refrigerante pra Meu cima, vai Deus. embora, sabe? Tipo... E sabe o que é o problema? O Snyder, ele é tão ruim que tu entende o que ele quis fazer e fala, você é burro, Sim. sabe? Sim. Ele quis mostrar que o Jonathan tava preocupado das pessoas descobrirem o segredo do Clark e, tipo, ele tava tão preocupado com a vida do próprio filho que talvez ele estivesse disposto a deixar que crianças morressem, mas não é assim que você faz essa cena, seu animal. E não tem um contraponto, né? É só isso, fica jogado. Não tem, cara, não tem, sabe? E, assim, não tô querendo dizer que você não pode fazer o Jonathan, sabe, também ser um cara sempre feliz. Não, tem histórias de origem muito boas, que é quando o Jonathan percebe que o Clark tá virando um adulto e se tornando Superman, ele se revolta, tipo, tenta quebrar a nave que veio, sabe? Porque ele acha que Krypton tá tirando o filho dele de perto dele, que é um sentimento de pai. É um sentimento relacionável, de relação de pai e filho, sabe? Não essa porra. Até o carro ficou puto. E de bom, Roberto? Eu gosto do Michael Shannon, eu sempre elogio, eu acho ele um puta de um ator, e se tem um motivo que eu compro, que é uma enrolação danada, né, dos kryptonianos chegarem até o pau comer solto, é porque o Michael Shannon é um bom ator, cara. Aliás, é o que me segura um pouco. Você falou dos kryptonianos, é uma coisa que eu queria ter comentado antes, né, que quando a gente falou do Flash, o Carlos falou que não lembrava de ter tanto kryptoniano. E isso é uma coisa muito burra do Homem de Aço, porque tem os kryptonianos e eles não fazem nada. Não fazem nada, Eu lembrei disso no filme também. E você, André? Nossa, cara, é difícil escolher alguma coisa ruim, mas eu acho que eu vou ficar com aquilo que eu falei, que é todas as atuações e falas do filme. Porque, tipo, nem por conta dos atores. Tudo. Porque os atores são bons, mas nada conversa com nada. É tudo muito, tipo, falei, corta, junta a próxima cena, o cara falou. Não tem um diálogo que pareça que é uma conversa natural. Não tem nada disso em nenhum momento do filme inteiro, saca? Isso me irrita demais, me incomoda, porque parece que eu tô vendo, sei lá, e ó que nem existia TikTok naquela época, mas parece que eu tô vendo vários TikToks, assim, em seguida, saca? Então, tipo, isso daí, vou colocar isso como a pior coisa desse... E alguma coisa boa? Alguma coisa boa, cara... assim, eu ia citar a cena do voo, que o Bud falou, mas só pra ser diferente, que pra mim é a melhor cena mesmo. Eu concordo plenamente com o Bud, que aí é a única parte que é o Superman no filme. Eu vou colocar a porradaria. Por mais que eu não goste do contexto dela, da destruição que acontece, mas a porradaria em si, ela é boa, ela não é ruim. Tem uns efeitos bons ali, tipo, dá pra você sentir o quanto que os kryptonianos são fortes, não só o Superman, óbvio que o Superman acaba se destacando por esse, o principal, né? Mas eu acho que essa parte aí pode ser um ponto de destaque, porque pro puro massaveísmo isso funciona, mas todo o resto caga o pau. Mas e você, Carlos? Fala aí uma cena diferente do que a gente falou aí, de pior depois uma boa. Cara, eu vou falar que pra mim o pior do filme é o como ele é desinteressante. Não tem nenhuma história ali que realmente se fala assim, nossa, estou torcendo aqui. Não, é tudo... Você não liga pra ninguém ali naquele filme, sabe? Tudo acontece tão sem motivo, tudo teria uma solução tão mais fácil que você não precisa pensar muito, que você só fica com raiva do caminho que o filme tá indo, porque não tem sentido ele tá indo. As coisas acontecem sem motivo. Então isso pra mim é a pior coisa do filme, porque, como eu falei antes, descaracterizar o personagem, mas se fosse bem feito, eu poderia ficar chateado de ter uma versão que eu não gosto do personagem, mas podia ser um bom filme. Não, ele é um filme ruim, ele é um filme que, cara, é o que eu falei, a parte de ação que o André até falou bem, mas eu acho insuportável. Eu acho que é tipo, puta, gente, parece uma criança brincando com 2 bonecos. Muito bem feito, realmente. Os efeitos são lindos, a direção de arte, considerando que foi por um caminho que eu não gosto, mas a direção de arte dentro disso é bonita. E também porque é muito extenso, né, cara? Isso enche o saco longo, também. Cara. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu não quero saber duas pessoas voando, se metendo porrada. Porra, dá pra fazer isso? E além disso, ter uma trama interessante, um desenvolvimento, algum perigo real. Não. Como você não pode ligar pras pessoas que estão morrendo, porque o filme não foca nisso, tipo, foca de um jeito sádico. Porque tipo, olha que legal, esses prédios explodindo. Você não liga pras pessoas que estão morrendo durante o filme e você só acha desinteressante. Então pra mim isso é a pior coisa do filme, assim. E a melhor coisa, pra falar uma parada diferente de vocês,
Eu gosto muito da cena do navio no começo, que ele salva a galera no navio e tal. Ali, quando começa o filme, tipo, a parte de crime eu tinha achado meio chatinha, ok? Sabe que ele entrou de gaiato no navio? Ele entrou pelo cano. Quando chega nessa parte no filme, eu falo, não, beleza, agora pelo menos o Superman, pô, parece que vai um negócio interessante, tá indo por um caminho bacana. E não, fica só nisso mesmo. Não desenvolve. Então, eu acho que essa cena do navio é bem legal. Eu acho que é um dos momentos que a gente vê o Superman agindo como Superman. Esse começo é interessante, mas é só isso. Beleza? Então é isso. A gente não vai nem pedir nota, porque todo mundo aqui acha esse filme uma merda. E vamos pra leitura de e-mails e comentários. E começando mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta escrever no post deste programa, pode ser em qualquer uma das nossas redes sociais, no post desse programa no site, ou então mandando um e-mail para mansãon@mansãon.com.br. Hoje vamos ler os comentários do programa anterior, Batmans que o Flash poderia encontrar, programa 180. Então vamos lá, começando aqui pelos comentários do Instagram. O Guilherme Godzuki coloca: esse episódio foi triste. O pessoal gravou quando tinha esperanças no filme. Guilherme, pois é, né? A gente gravou bem antes de assistir. Estávamos esperançosos, achávamos que ia ser uma coisa bonita. Não foi. Foi triste. Mas pelo menos esse programa ficou divertido. O Thiago, ele mandou bem demais, ficou muito engraçado. Valeu, Guilherme. Continuando aqui no Instagram, o Alan Silva, ele escreveu: pausei o podcast aqui, e no amálgama do Flash era um motoqueiro fantasma, então seria interessante ver em tela o Speed Demon, e novamente teríamos uma referência ao Nicolas Cage. Imagina o Ezra Miller correndo, começando a rir com o rosto queimando. Tô imaginando aqui, meu Deus do céu. Eu imagino a cena, com o Ezra saindo do universo do Cena Macabra, já meio doido, daí ele vê o Logan Wayne e Hugh Jackman e começa a rir, sua cara pega fogo e ele sai correndo, deixando um rastro de fogo até sair do universo amálgama. Aproveitando o momento, o Logan Wayne, Garra das Trevas, é irmão ou pai de Bruce Wayne, agente da SHIELD. Então, não tem nada a ver, só aproveitar ali o mesmo universo. Eles pegaram, na verdade, tipo, o personagem tipo, de dois amálgamas diferentes mesmo, né? E redesenharam, né? Uma coisa ficou ali, tipo, um Bruce Wayne meio Nick Fury, né? E o outro ficou a mistura do Batman com o Wolverine. Então, é isso aí. Valeu, Alan. Agora aqui o Gustavo Tenório, ele mandou aqui no inbox do Instagram: alô, povo da Mansão N. Sugestão de podcast futuro é falar sobre o documentário Superpoderosos, a história da DC Comics. Logo no início fazem uma justa reparação ao Bill Finger. Pô, tá anotado aqui, Gustavo, é uma ideia boa, eu acho bem interessante essa ideia. Vamos ver se cabe ainda nesse ano aqui no calendário, acho um pouco difícil, mas a gente vai ver aqui um momento encaixar ele que vai ficar bom demais. Valeu aí, pô, muito bom, gostei mesmo. Indo agora aqui pro Spotify, porque agora você pode responder lá no Spotify o que você achou do episódio. E aqui o Neto, simplesmente Neto, que não é o craque Neto, ele colocou: confesso que esse episódio me deixou um pouco triste, pois dele vem a sensação que o filme do Flash poderia ser o melhor. Neto, é exatamente isso, ele poderia ser muito melhor, ele poderia, sabe, abranger tanta coisa, mas não, a Warner insiste em fazer coisa errada, mas é isso aí. Ai, valeu, cara, brigadão. Comentário no YouTube do CM3, belo nome. Ele fala assim: queria ver o Flash encontrando o Batman da Laerte. Maravilhoso. Será que aí ele iria descobrir o segredo do morcego? Tomara que sim, ia ser bom demais. Valeu, CM3. E pra fechar aqui, o José da Silva, ele comenta no Facebook: vocês falaram, Batman bancada da Bíblia é foda, e eu só fiquei imaginando o Jim Paul Valley espancando pessoas com uma Bíblia. Cara, bom demais isso daí, velho. E olha só que legal, o José, ele mandou uma arte aqui, imaginando essa cena, e mais duas imaginando o amálgama do Flash com Howard o Pato. E aí a gente colocou aqui no post, cara. Tá maravilhoso, velho. E assim, tipo, essa daí foi uma ideia do Carlos, né? Que ele falou assim: coloca aí o Flash amalgamando com Howard o Pato. E eu fiquei, mano, como assim? Você tá maluco? Não sei o quê. E, cara, os desenhos que o José da Silva fez estão muito bons, cara. Estão muito bons. Primeiro que, mano, ele colocou com a tacinha na mão. Tá muito engraçado. Um
pato com umas roupas vermelhas de Flash, ainda uma calça social. Ficou muito bom isso daí. E aí, ele colocou aqui um outro desenho dele correndo, cara. Tá bom demais, velho. Sério, vocês vão ver aí no post do programa. Tá muito bom esse desenho. E ele ainda fez aqui o Dimple Valley, né? A Vat Azrael ali com uma bíblia na mão, pronto pra bater os caras. Cara, maravilhoso. Muito bom mesmo. Então é isso. Essa foi a leitura de comentários de hoje. Então mandem comentários pra gente. Fale aí pra gente o que vocês acharam do programa aqui de Man of Steel, 10 anos. Eu sei, vocês vão falar, vocês são haters, vocês odeiam o Zack Snyder. E é verdade, a gente odeia mesmo, a gente não gosta. Mas fala aí o que vocês acharam e bora para os jabás. E vamos pro jabás, então, encerrando aqui esse podcast que finalmente todos os filmes do Snyderverse estão aqui sendo citados e espero que não surja nenhum pra gente ter que falar. E começando pelo jabás do Leonardo Vicente, o Bud. Manda aí, Léo. Para não falar mal, eu falo muito mais mal do Zack Snyder, porque ele está fora do universo de si, mas infelizmente ainda permitem que ele faça filmes e se autodenomine cineasta. É um erro enorme da humanidade, mas quem quiser ver eu falar mais mal dele, visita lá o falaanimal.com.br, nas redes sociais, como Fala Animal, menos no Twitter, que é Fala Animal Site. Eu nem vou falar todas as redes sociais, que agora surge uma nova toda semana, né? Não vou ficar falando. Muito bom. O mal de Fala Animal é o tanto de mal que o Bud fala do Snyder, não é? Meu Deus. Fala animal com um, é isso? É porque ele fala mal de maneira animada, entendeu? Meu Deus. E o Fala Animal também é podcast. Segunda-feira sim, segunda-feira não. Tem um episódio no ar. Dá pra conferir lá no site ou em qualquer agregador. Maravilha. E você, Roberto II? Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira e mal do Snyder lá no youtube.com/Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de cinema, quadrinho, série, videogame, tudo mais. Também tem meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo Dr. Zais, em que eu comento episódio a episódio dos Simpsons com o meu amigo Lucas Rezende. É isso, papai. Muito bom. E você, Thiago Brancatelli? Hoje eu exclusivamente vou fazer o meu jabá aqui, porque eu participei do Hatercast, o podcast do nosso canal amigo Haterzaço, falando do filme do The Flash, surpreendentemente bem do The Flash, porque eu gostei do filme do The Flash. Eu, inclusive, convenci boa parte da bancada de Haterzaços de que o filme tem coisas boas. E vai lá, tá em todos os agregadores, vai lá, escuta a minha participação. Eu falo muito bem, eu falo uma mensagem muito positiva de amor, paz, esperança. E é isso. Muito bom, muito bom. E André Panceira, quem precisar de um podcast editado aí, trabalhado, roteirizado, o que mais precisar de podcast, como que entra em contato com você? É só me mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Vamos trocar uma ideia, vamos ver o que você precisa, o que você quer fazer com o seu podcast. Vamos lá que eu te levo o caminho do podcast para você ter um podcast maravilhoso, tão bem editado quanto aqui o Mansão N, quanto o Fala Animal e quanto outros muitos por aí. Então vamos trocar uma ideia para ser algo bem legal. Mas aí, Carlos, como que as pessoas podem achar o podcast Mansão N? O que ele é, de fato, Mansão N, além do podcast? Bom, além do podcast, o Mansão N é um portal que você encontra lá no mansãon.com.br, onde tem um mundo de informações sobre o universo do Batman, o Homem-Morcego, além da nossa fabulosa loja, onde você pode encontrar camisetas, merchandising, caneca, muita coisa legal para você ter o logo do Mansão N no seu sofá, na sua camisa, onde você quiser. Porra, bom demais, hein? Pô, só coisa maravilhosa. E claro que além deste portal maravilhoso e além do podcast, você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais, até das mais novas que lançaram. Quer dizer, vai saber se já lançou alguma outra por aí, a gente não sabe ainda. Mas vai lá, Mansão N, MW, estamos lá. E também no YouTube, vai lá, youtube.com/Mansão N, para ter bastante conteúdo. E claro que eu não posso deixar de falar aqui, para você ajudar a gente quando for fazer a sua compra na Amazon. Você chega e pensa assim, poxa, mas eu vou usar o link dos caras aí, vou pagar mais. Não, você não vai pagar nada a mais por isso, vai ser o mesmo valor, só que a gente que recebe uma coisinha aqui é um tutuzinho que é bom pra gente continuar este projeto maravilhoso. Então vai lá, o link está no topo do portal e na descrição desse programa aqui. Então você pode comprar um gibizinho do Superman, de verdade, não desta porcaria. Pode ser qualquer coisa, uma geladeira, um fogão, um bonequinho, não sei, qualquer coisa. Vibrador. Então vai lá no link. Não sei se vende isso na Amazon, mas sim, pode ser também. Um livro sobre várias versões do Homem-Aranha. Isso daí também, é muito bom. Você pode comprar até o Man of Steel se quiser, o DVD lá. Até isso, se você quiser sofrer
gastar com dinheiro com porcaria, você pode também. Mas clica lá e já coloca nos favoritos pra você não esquecer de usar o link do Mansão N. E tem vibrador na Amazon, eu acabei de checar. Provavelmente tem até vibrador do Superman. É a rola de aço, né? Agora vai ser uma delícia. Acabou de chegar aqui em casa. Muito bom, cara. Então entrem lá, a gente vai ficar bem feliz se vier uma partezinha aqui pra gente, uma comissãozinha por comprar pelo nosso link. Então é isso. Agradecer aqui essa bancada maravilhosa, você que nos ouve e nos apoia, e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.